hoje eu tô meio bem. Começamos o Futebol 90 já com ameaças. Deste lado, Pedro Ivo Almeida, com um papelzinho à mesa. Mostra o papelzinho aí pro povo. Seguinte, a ameaça Falou de besteira? Pedro Ivo Almeida. Como é que é, Pedrão, hoje? Falou besteira, eu vou tacar na pessoa. A minha única dúvida é se eu taco na primeira besteira ou se eu espero a besteira mais grave, assim, entendeu? Mas vou tacar, tem dia que cansa. Eu vou pedir um favor E pro Rafael pessoal que tá Prats aqui e no Natália estúdio. Ferrão não estão no bom Vou dia. já pedir dá aqui pra pro estúdio, o pessoal da produção também, porque eu acho assim, para 2 horas de F90, uma bolinha só é muito pouco. É, eu Sem quero besteira é o mais. que mais tem aqui. É quando estourar minha um paciência. caminhão de bolinhas de papel, por favor, para Quando abastecer o transbordou do Pedro Ivo limite, Almeida. pá. No show vai ter. Então guarda para o momento estratégico, que vai acontecer. Questão de tempo. Vai acontecer. Não é quando, não é se, é Exatamente. quando. Exatamente. E o melhor alvo, né, tá aqui Não, ele hoje, pelo Obrigado. pré-programa aqui nos bastidores, Não, você não viu o WhatsApp. parece que ele tá no bom dia. Você não viu o WhatsApp. Muito obrigado. Boa WhatsApp tarde, hoje. William. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, fãs. É sério também, hein? É, Tá bravo? Não, sério Triste com não. a chegada Tô do aqui Neymar? para analisar os assuntos do programa. Tá triste com a chegada do Neymar? Não falarei sobre o que não será perguntado. Hoje é Ou só- seja, seguirei o roteiro. Essa que Bem. você colocou aí tem até o pezinho pintado, né? Obrigado, Zé. Ele tem 3 opções, Tem você 3 sabe? opções? Ele tem uma Tá no ar quando o tá programa. cortado o cabelo. Ah, o cabelo cortado, ele coloca. Palmeiras Aí ele tem uma que o empatou cabelo ontem, tá, o Inter ganhou. tá crescendo. Aí ele tem E a outra hoje que é tem pra o cortar campeão o da cabelo. Libertadores Tem do Brasileiro com o time titular. E é impermeável, né? Você viu? menino de papai, é. Ele veio na chuva, ele entrou aqui na SP, ele nem molhou o cabelo. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência hoje com o Prats. Muito obrigado. Com a chegada do Neymar, o Prats está vendo uma figura que ele adora muito ser ameaçado, que é o Tassiano. É. Né? Eu não sei porque vocês estão o Prats marcando tem tanto o Prats Tassiano. tem um amor muito grande pelo Tassiano é jogador de guerra, viu? Então, e ele está preocupado, lá é o porque o Santos, Neymar na vai guerra. chegar, o Tassiano vai perder Eles têm que guerrear vaga, um vai pouco. para a reserva, isso desagrada, isso Mas causa um certo distúrbio ali no Rafael recapitulando, Prats. você iria fazer qual pergunta para Neymar? Não, quando o Neymar chegasse, se fosse na semana passada... Não, hoje, Wendel hoje. Silva- Vai voar a bolinha. Vai. Olha a bolinha, Neymar, vai voar logo de Neymar, cara. se Força. precisasse o sacrifício de alguém que talvez marque mais que você, seja mais preocupado em desarmar, recuperar a bola que você, não tem a qualidade que você tem. Você tá falando de Você quem? aceitaria ser Arranja banco, um dos por outros exemplo, 10 pra fazer. Ou do Tassiano, ou você aceitaria Por favor, ser banco. dá essa bolinha aqui. Em último caso, de um Cara, outro jogador. Eu já jogaria a bolinha Qual o problema agora. disso? Eu jogaria a bolinha agora. E ó, daqui a Pergunta o pouco, que quiser, daqui a pouco responde tá aí, da ó. forma que quiser. Como é que Efeito é? Neymar, ó. Então Deve contratar o o Arthur, que vai hein? Essa é determinar uma boa. a escalação do Neymar é a capacidade dele de marcar, de jogar sem bola. Temos que ver é isso? como que vai ser o time, Pedro Ivo. entendi. Esse time do Santos, por enquanto, tá igual perna de Então cobra. estamos contratando... Nunca ninguém viu. Você viu perna de cobra? Neymar pro Nunca. Santos para Então, decidir a escalação. Esse time, por enquanto, tá tá com cabeça de capacidade de bacalhau recomposição. legal. Não. Cabeça de Esse bacalhau time tá legal. muito Secretário de legal. lateral. Mostra o time lá na tela. Eu vi vocês negócio. analisando aí. Mostra aqui, puxa pra cá, puxa pra lá. Ninguém sabe qual vai ser o time. Sabe quem vai chegar direito. Vamos devagar. Bom, é o seguinte, a gente vai começar o programa e eu acho que você em casa pode participar aqui desta gincana da bolinha. Então é o seguinte, isso é bom. você vai acompanhando Você o tem programa 1h50 pra e se aí redimir. você vai definir em quem o Pedro Ivo tem que jogar a bolinha. Como é que faz? Fala aí. É o quê? Olhar aqui, não, é que eu estava compenetrado pensando, Isso é importante. pensando Não na vai ser em cena. vocês, é. Tá, na cena. Então, mandem ajuda o pessoal aí. mensagens sem camisa, com camisa, Calma. né, na horizontal. Sem camisa, sim. Fique tranquilo, porque... Do peitoral pra cima, né? especialmente Isso. pro Galindo. Falando Sim. nisso, Galindo, você arrebentou na abertura. Maravilhosa. Muito bom. Ligue para 5511-9695-9108. Você vai acompanhando o programa e aí você vai decidir em quem o Pedro Ivo tem que jogar a bolinha. Posso fazer outra Quem falou a pergunta? maior Isso aqui é um besteira. experimento Queria pra fazer vai outra ser legal, pergunta hein? pra ele, Contar rapidinho. Nath, Rapidinho pra gente falar do Paredes Palmeiras, ou hein? Tassiano? O do Klopp, vamos falar do Klopp. Não, é diferente. Não, responda. O Paredes é mais camisa 5. Não, responda. Hoje, o que eu tenho visto mais é o Tassiano. E outra coisa também, isso aqui é só um experimento, ele, até pro fã de esporte aí se acostumando. Cara, eu vou pegando querer uma uma Vai Tá sendo começar até com a agora, não entendi bolinha, por quê. mas a ideia é torta na cara em breve. Isso é Errou, muito legal. vacilou, é pá. Isso E é a muito maquiagem? mais legal. Mas não Muito tem mais legal. maquiagem. Esquece Maquiagem isso. é... Lá no Passo Repassa lá tem maquiagem. Alguém pergunta maquiagem, meu filho? Pô. Bom, o negócio é o É seguinte. igual o cara que pergunta o Neymar, vai marcar por dentro ou pelo lado? Porra. Mas essa é a preocupação do Rafael Prata. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai falar do Palmeiras que empatou, só lembrando, né? O Vucu Vucu aí do Neymar tá bacana, tá legal. Olha. Né? Tá bacana, tá legal. É perigoso né? você falar Você quer fazer aquela pergunta de novo pra ele? Pessoa, Vou fazer. Você Vucu Vucu do Neymar. É a mesma pessoa? Não. Ou a inteligência artificial É, vem aqui à noite? Aqui, Olha, aquele abraço aqui- lá pro cara do Torresmo e pro Jair, hein? Aqui, mandei um abraço já no Instagram, abraço pro Jairo. Quarta-feira. O Jairo que mandou aí o torresmo Brincadeira. pra gente, né? Quarta-feira. Toda quarta-feira tem Todo o mundo torresmo, adorou aquele o seu limãozinho torresmo, gostoso, Jairo. maravilhoso. Não, toda quarta-feira, Jairo, um beijo pra com todo o mundo William. aí. Deixa a TV aí na ESPN, hein, Jairo? Por favor, hein? Toda quarta-feira Quando com eu- ele. Agora tem esse assunto aqui. Diria um amigo nosso, quando eu adentrei ao estúdio, Ah,
O que você viu? E jiboia e cabritinha... Nossos cinegras. O quê? É, boca cheia, né? Boca cheia. Boca cheia, é. O cabritinha pegou Fora do almoço, fora do a almoço, combuca gente, de no ar o torresmo programa, e pôs ali só no ar, pra ele. cuidado. O Luftal traz até uma lancheirinha na quarta-feira. Aí depois ele chega, eu sei que é rapidinho. Rápido. Aí ele chega... Zé quase não gosta desse assunto. Não. Chega no Instagram, Prats, depois de comer 1 quilo de torresmo, chega no Instagram, coloca suado assim, fala assim, obrigado, meu Deus, hoje a quilometragem tá paga. Você acredita? Olha, o negócio é o seguinte, Acredito. olha o Pior print que eu aí, tô- ó. Olha o print aí, ó. Isso é uma enganação. Olha o Boca de torresmo. print. Você que tá em casa, printa Mudou, essa hein? tela aí, ó. Não era ele que dava uma dica pro Klopp. Aí, que isso, hein? Que isso? É, isso aí era um outro cara que dava dica pro Klopp. Agora é o ele. Abel. Não Põe era o aí, Abel, não. põe na tela, como diria o outro. Vamos lá. Todos vocês sabem que desde que eu cheguei, e nunca menti para ninguém, que eu sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Portanto, eu estou aqui porque quero, estou aqui porque tenho vontade de ganhar, estou aqui porque não há nenhum clube no mundo que neste momento me dê todas as condições que me dá este clube. O futebol é um mundo muito grande onde cada um na sua função tenta dar o seu melhor e é isso que eu procuro fazer todos os dias desde que estou no Palmeiras e há de ser assim até ao último dia que esteja aqui. Como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dure. Não foi bem a Leila que só. falou isso, né? O nosso Vinícius Nicoletti deu uma corrigida lá, né? Não é bem a Leila que falou isso, né? É outra pegada. Vamos lá. Jürgen Klopp, essa tela, meu Deus Vai dar Vai corte. comparar Vai mesmo? dar corte. Acabou a minha carreira. Vai pro site, vai pro site. Jürgen Klopp, uma Champions League, uma Não, Premier League, um Mundial. Foi muito ruim tudo isso, né? Uma Supercopa, outra Supercopa da Inglaterra, 3 Copas nacionais, né? 2 Copas da Liga e uma FA Cup. A FA Cup seria a nossa Copa do Brasil. A Copa da Liga é o... Em 8 anos, bom pontuar. Pode seguir. Entendi. Aí vem o Abel, Olha só. com 4 anos do Palmeiras. 2 Libertadores, já comparado à Champions, ele tá na frente. É. 2 edições do Calma. Calma. Cuidado com essa frase. Tô explicando. Comparado a Champions, ele tá na frente. Ué, qual é a nossa Champions? Não é 9 Libertadores? temporadas. A do nossa, Klopp, a não Libertadores não é a Champions. A nossa é, Libertadores mas- é a Libertadores. Mas é o Calma aí, equivalente, meu, é a calma aí. competição Isso continental. pro site a competição, não é? Nosso rabo. Competição Que chama continental isso, por fantástico. competição Não tem equivalência. continental, o Abel tem mais. Campeonato nacional por campeonato nacional, o Abel tem mais. Mas aí o Mundial ele parou no Chelsea. O cara tem 2 apartamentos de 4 salas, e o outro lá tem uma mansão de Ele 27 quartos, mas ele tem mais propriedade, tem 2. O outro tem uma. Ele Não tem dá. uma Copa do Brasil, o Klopp tem uma FA Cup. Tem uma Recopa, uma Supercopa do Brasil, que é equivalente à Supercopa da UEFA e à Supercopa da Isso, Inglaterra. tudo certo? equivalente. Perfeito. E ele tem 3 títulos do Paulistão, ou seja, Klopp superior, não tem nenhum. superior à Copa da Liga, que é o estadual deles lá, que é o que eles valorizam, né? Então é isso. O Prates estava defendendo Sim. no grupo. Não, mas isso não é defesa. Inclusive aqui ele Não. falou Abel maior. Não, veja bem. As telas, como diria o outro, elas As não telas mentem. não, é uma só. É. São 2 Mas informações numa mesma tela. mas são 2 informações diferentes ali. Tô achando que essa bolinha de papel vai pra tela, Não, tacar na a tela tela. não mente ali, gente. Quantidade de títulos, um tem 8 durante 9 anos, outro tem 10 que eu te falei, durante 4 foi o que eu anos. O cara, Agora, o o cara Abel tem Ferreira 2 tem sido bolinhas de muito carro, bom. tem a Mas aonde caminhonete você do quer ano. chegar O com esse Ferreira tem sido raciocínio? muito bom, muito esperto, muito inteligente, para desviar a Perfeitamente, atenção do que acontece. perfeitamente. Só se Isso fala de daí Abel e ele é Klopp. campeão. Exatamente. Ele falou no sábado que era o último ano dele, ontem ele falou do Klopp. O que eu falei ontem? Como ele e ontem conduz, o time dele como jogou ele pouco. escolhe a pauta. É esse que é o Olha aí, negócio. William. Ontem o Palmeiras não Ele foi bem diz- no jogo, não. ele diz pra onde a O Red Bull coletiva Bragantino vai. deveria, melhor, merecia reclamou do ganhar a Estevão. partida. Então acho que o Abel está sendo, mais uma vez, o William, Tá fãs tomando de pressão esportes. nos bastidores, hein? Atenção, tá tomando pressão nos bastidores. Olha lá. Tem alguém ali botando pressão eu em você. sei. Ele vai Você tá vai aí. pipocar? Você vai Jamais. Jamais, é um PT. Agora, o que acontece Diga é o quem. seguinte. É isso, hein? Não fala. O que acontece é o Fala do Abel, seguinte, hein? William, meus companheiros e fãs de esportes. O Abel, mais uma vez, de maneira inteligente, isso pro trabalho dele, pro grupo dele, pro clube dele e também para ele. Ele fala de um assunto que ele desvia a atenção do que nós vimos no campo. No sábado ele foi muito bem ao falar que era o último ano. Em janeiro, imagine, um belíssimo contrato que ele tem merecidamente pelo trabalho que ele faz até o final desse ano. Um
sabe se vai sair esse ano, se vai ficar mais 2, mais 3, mas ele tem um tamanho para falar hoje no Palmeiras o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Pode falar de jogador, pode falar de outro treinador, porque ele tem esse tamanho. Falou do Estevão ontem. Falou do Estevão. Então, mais Enquanto uma tava vez, funcionando, ele não tava treinador falando do Palmeiras, o time não foi bem, como não foi ontem contra o Bragantino. A gente tá aqui discutindo Abel ou Klopp? Abel não sei quem. É isso que o Abel quer. Isso pro Abel é excelente. Mas você tá preocupado que em 5 jogos no Palmeiras? Sim. 5 jogos? Não, acho que tem total Tá condição preocupado? do time Tá decolar de preocupado? novo. Você acha que realmente o Paulistão, que fim de mundo, vamos vaiar o Abel agora, vamos vaiar Não, o até Anderson o Abel Barros, ontem, Informação viu, vamos importante, vaiar... William. Fala. Você sabe o que o Abel deu ao Klopp depois do jogo? O quê? A garrafa de vinho dele lá, estilizada. Negócio de vinhota? Então tá tudo Você bem. tem essa informação? Não, mas eu acho que o Klopp postou, foi A ESPN postada. A ESPN colocou também os Ah, não subiu. cheguei a ver. Tem foto? Foi Eu um quero ver a presente do Abel ao Klopp, ele dá para algumas pessoas a linha dele. Claro. Vinho é sempre bom, né? É bacana, né? Então é só para Recebê-lo de maneira fidal, Essa, né? essa informação não é aleatória, ela não surge por acaso ou pela galhofa, porque às vezes as pessoas confundem, acham que o F90 é galhofa. Vê se pode. Jamais. Não é. Jamais. São os programas mais jornalísticos Então da isso é grade. para explicar que Não, não isso eu tem não vou- isso eu celeuma, não vou não tolerar tem aqui, celeuma nenhuma. O Abel não tem nada contra o Klopp não tá tem chateado. mesmo. Não, mas ninguém acha que tem. Tudo aquilo ali é o que o Prati falou, a Você gente acha que o comentava Klopp ia ontem ficar aqui. chateado? O Abel tem um mérito, ele conduz a coletiva, ele leva a coletiva para Cortina onde de ele fumaça. quer. Tem minha bolinha aqui. Alguns chamam de cortina de fumaça, outros chamam de, ele conduz, ele leva a coletiva para onde ele quer. Ele escolhe qual é o debate aqui do dia seguinte dos programas, dos canais de YouTube, das rádios, dos bares. Ele deve estar se divertindo, você Hoje não tá acha? lá, Tá aquela rapaziada do divertindo, Bala assim, da Carábios com o Palestitário, os amigos do Edu de Menezes, falando, e o Klopp, e o Abel, quem é? Ele gosta disso. E aí esquece do que é fundamental, que é a análise técnica de Rafael Prates. Desempenho do Palmeiras ontem, Prates? Não foi bom. Então, Ontem, entendeu? É isso. Não sei se ele considera esse o time A ou o time B, porque ele tá misturando, Mas, ele claro, vai misturar né? até contra E tá o Guarani. tudo bem, início de temporada, contra o Palmeiras, ele deve colocar aí todo mundo para jogar, contra o Corinthians, aliás. Mas dos 3 jogos desse time, ontem foi o pior. Foi melhor contra a Portuguesa, foi melhor do que ontem contra o Santos, Mas e o ontem foi o adversário pior. era melhor também. Do que os dois anteriores. O adversário mais organizado, Seabra vem reconstruindo. Apesar esse de um Red começo Bull ruim, né, Nath? Bragantino, De As resultados melhores ruins. chances do jogo foram do Foram do- Bragantino. O Everton foi melhor em campo, E para de mim. um time muito bem ali já se estruturando com uma filosofia do Seabra que vem desde o final da temporada passada. Então ontem o adversário também foi mais difícil. Klopp exigiu gostou mais. do que viu da empresa dele, eu tô falando, não da entrevista. Ah, sim. Porque ele foi como garoto propaganda da empresa Tá também, preocupado com a né? entrevista? Não. Não tem que provar nada pra ninguém. Eu queria muito ouvir o Zé Elias. Pá, também. no momento que o Bubu coloca um drink bonito aqui em alto mar, hein? Graças a Deus, Laranja, aquela, vinho, alto daquela mar. coisa de milkshake, graças Também a Deus. ganhou O drink vinho. é laranja? É um drink laranja, pior que é. Claro, mas óbvio. O comentário Né? jornalístico Como é que eu do digo? Mas vamos seguir, vamos seguir. É que eu tava Vamos preocupado seguir, com o vamos companheiro. seguir. Eu queria muito ouvir o Zé Elias. Eu também. Eu ia até acionar o Zé Elias primeiro, mas é que você tava tal demais. qual- aí, tal qual tava- o vinho tava do demais. Abel, Ela. usa pautetilha Até que é aí eu com falei, Bubu, bom, né? deixa eu passar a bola que o menino tá com Né? frisson ali que eu vou te falar. Vinho do Abel, Vamos lá, drink quero do te ouvir aí Bubu, sobre essa boa declaração do caipirinha Abel. da Honda. Tem um posicionamento sobre isso, mas eu quero te ouvir. Vai lá, você. Boa tarde, William. Boa tarde. É louco, Tchacara Prates. Boa tarde. Gostei do cabelo Foi hoje. louco nisso, né? Gostei de Nath, É mesmo Pedro. sempre, né, Prati? Boa tarde a todos. Difícil estar falando, como diria o outro. Até onde e até que ponto vale você dar declarações desse jeito? Esse é o meu questionamento. Parece o quê? Presunçoso? Parece um. Não, é que assim, eu acho que existem vários tipos de comparações que o Abel poderia fazer, até porque a pergunta não foi mencionada sobre Klopp, a pergunta foi do Lelé, né, da Transamérica, sobre a vontade de ganhar títulos, tal, essas coisas, não foi nada. E aí ele tira uma dessas, assim, aí eu pergunto até que ponto, né, isso vale a pena para você, como o Prates falou, tentar manipular Eu achei a resposta do Abel ótima. né, a manipular a entrevista ou o Debate. questionamento sobre Direcionar o o time debate. ou não, tal. Eu não sei se vale a pena isso. Não sei se vale a pena você se comparar a uma pessoa que vive um mundo totalmente diferente do seu, uma realidade totalmente diferente daquilo que você tem no dia a dia, que seria o Abel. Dificuldades totalmente diferentes. As dificuldades do Klopp e os treinadores da Europa são absurdamente superiores à nossa em relação à qualidade de jogo, à cobrança, à pré-temporada, calendário. É um mundo totalmente diferente, entendeu? E aí eu não sei, como eu falei, não é só o Abel. Eu fico de outros treinadores, por exemplo. A gente pode pegar o Renato Gaúcho, que às vezes dá declarações também como essa, mas né, a gente já sabe como é que funciona e tal. Eu não sei se vale a pena isso.
Eu não sei se vale a pena você passar essa imagem, que eu acho que o Abel, quando falou, quis fazer uma comparação no sentido de títulos, que ele ainda quer ganhar títulos, que ele ganha títulos, mas uma comparação infeliz, entendeu? Para você desviar o foco, será que vale a pena no terceiro ou no quarto jogo do Campeonato Paulista? Sabendo que ele vai rodar a equipe, sabendo que ele vai fazer isso, sabendo que ele vai fazer esse tipo de situação, entendeu? Eu não sei. Eu tenho alguns valores e princípios que eu tenho comigo que não vale a pena você sujeitar esse papel ou sujeitar esse tipo de situação para você maquiar as coisas. É muito mais fácil, eu tenho as mesmas vontades de ser campeão, é a mesma vontade quando eu cheguei aqui. Ele fala, eu sou um treinador de projetos. Então, de projetos é longo prazo. Longo prazo nem sempre você tem as contratações que você tem no dia a dia, né, que você pede. Então, é um projeto. O projeto do Palmeiras, eu vi a torcida xingando o Anderson Barros. Sim. O projeto do Palmeiras é baseado no trabalho do seu treinador. Exatamente. Porque o seu treinador fez por merecer a diretoria confiar naquilo que ele fala. Porque não adianta nada a Leila tomar pancada, porque você não contratou, o Abel ficou em silêncio durante esse período, e quando bateu o campeão, veio a público e falou assim, não, eu falei para a Leila não contratar jogadores, é essa. Porque... Mas ele já cobrou em coletiva jogadores. Mas ele cobrou, mas no ano passado, sim, mas quando ele ganhou... Ah, sim, aí ele quando ele ganhou, ele cobrou na coletiva, mas quando ele bateu o campeão, ele chegou, estufou o peito e falou, eu falei... para a Leila não contratar grandes jogadores, porque o importante é o salário do dia a dia dos nossos funcionários, tal, ou seja, então assim, eu não sei até que ponto vale a pena. E aí eu coloco, não é só o Abel, eu coloco a questão do futebol, a questão dos treinadores, entendeu? Será que assim se sentem bem depois, após, ou pensam, ou não tem... tá bom, falei da boca para fora, pronto, acabou, é só o personagem e tal. Porque isso é uma coisa que, assim, a imagem que você passa, muitas vezes, é a imagem que você tem a te preservar. Né? Essa imagem, muitas vezes, vai te abrir portas. Porque, quantas vezes nós falamos aqui sobre o Gabigol? Que existe a relação amor e ódio. Sim. Existe o amor e o ódio quando ele faz assim, existe o menino que gosta, existe o cara que fala, pô, marrento e tal. E isso daí é uma coisa que você... como eu falo, eu acho que assim, você... Vale até que ponto isso, William? Até que ponto vale você dar declarações dessa forma? Ou porque ele quis se comparar com o Klopp. Não tem comparação. E aí não é demérito. Então eu ainda tenho a dúvida se ele realmente quis se comparar ao Klopp, entendeu? Eu não estou desmerecendo nenhum nem outro, pelo amor de Deus. Eu tô só falando, são coisas totalmente diferentes. Grandes treinadores, ok. Os dois têm méritos por onde passou. Sem dúvida. Por onde passaram, desculpa. O Klopp, por onde ele passou no Dortmund, passou no Mainz. O que ele fez no Dortmund foi importantíssimo. O que ele fez no Mainz foi importantíssimo também. O que ele fez no Liverpool, depois de 30 anos... Primeira vez ganhando uma Premier League. O Liverpool, 30 anos na fila, tal, Champions, a forma como ele envolveu todo mundo. Palmeiras não ganhava a Libertadores. Palmeiras não ganhava a Libertadores, o Palmeiras quase ganhou duas no mesmo ano. Duas no mesmo ano, entendeu? Então, assim, são dois treinadores vitoriosos, mas, sabe... O Zé tocou um ponto aí que eu concordo, que eu acho que há um ruído do que o Palmeiras pensa em relação a essa diretoria, a essa comissão técnica, que parte da torcida exige. O Palmeiras tem uma política, na era Abel Ferreira principalmente, e aí vale para a Leila Pereira, que é a presidente, para o Anderson Barros, que é sempre muito citado quando o time não ganha, que é uma política muitas vezes de contratar jogadores que não são tão badalados assim, tão renomados assim, e o treinador acredita que com o trabalho dele, esses jogadores possam melhorar. Isso aconteceu no possam crescer. Mas é uma política que veio da diretoria para ele ou dele para a diretoria? Eu acho que as coisas se misturaram, Nath. Mas você acha que a diretoria faria isso se o treinador não concordasse com isso? Não, mas ele tem... Seria uma coisa imposta meio que de cima para baixo? Não. O treinador tem um tamanho hoje... Se a diretoria falar assim, eu não vou ter dinheiro para contratar e não vou contratar, você tem que se virar com o que tem, ele vai falar o quê? Mas ele já falou isso. Eu acho que ele tem um tamanho hoje que ele consegue, vamos dizer, se a diretoria tem uma ideia... Ele está pedindo reforço de peso há 2 temporadas. Mas o que ele tem falado esse ano basicamente é o seguinte, os jogadores que nós tentamos, ou seja, que eu indiquei, quando chega o Palmeiras para contratar, o jogador de 10 vale 30. Que é uma situação que o Palmeiras tem que resolver, vai pagar os 30. Foi o caso do Júnior Santos. Normal, quando ele falou sobre os 14 milhões para o Palmeiras e 8 para o clube, é o Júnior Santos. O caso é o Júnior Santos. Mas eu acho o seguinte, assim, eu acho que tudo que acontece no Palmeiras
é de comum acordo com todos. Eu também acho que todo mundo fala a mesma língua. É o Abel que senta... Todo mundo fala a mesma língua. Por exemplo, o Abel falou alguma coisa sobre o Rony? Não falou. E ele que decidiu o Rony estar fora. Quem falou foi a Leila. Exatamente. Mas quem passou para a Leila foi o Abel. Isso que eu imagino, não faria nada assim. Assim como foi Dudu, como foi Zé Rafael e outros tantos. Todos, entendeu? Então, assim, eu acho que é de comum acordo. O grande problema é o seguinte, que quando você tem sucesso, quando você ganha, você se vangloria e enche o peito e bate. Olha, eu fiz isso, eu acertei, claro. Olha, o Palmeiras não tem condições de contratar jogadores que paguem 45 milhões, mas o Palmeiras faz jogadores. Ele cansou de falar isso. Sim. Mas muito por méritos dele, pelo trabalho que ele fez, por méritos do Anderson Barros, do Cícero, que agora está na CBF, né? Da presidente, de todos. Todos trabalharam em conjunto. Agora, o que é difícil de aceitar é que, assim, quando você vai crescendo, você passa a ser a mira. Você passa a ser o exemplo, você passa a ser, todo mundo quer ganhar de você também, né? Todo mundo quer ganhar de você. Então, as tuas dificuldades que você conseguia sair no passado, você não vai conseguir sair com tanta facilidade como você vai sair agora. Porque todo mundo sabia como o Palmeiras jogava, o corredor do Zé Rafael, o Veiga que saía um pouquinho aqui para abrir, então o cara chegava, um contra um do Dudu. O ano passado, ele jogou contra o Botafogo, teve dificuldades. Na partida que ele mudou o sistema tático, que ninguém esperava, porque ele colocou 3 jogadores, ele colocou o Aníbal, aí mais 3 jogadores e abriu. Lembra que ele ganhou do Botafogo? Sim. Ali ele mexeu de forma brilhante na parte tática e surpreendeu o Botafogo. Tanto é que quase no final do jogo eles conseguem a classificação. Beleza, agora, se você não fizer algo novo, você tem problemas. Tá aí Abel, tá aí Fernando Diniz, muitas vezes o Renato Gaúcho, tantos outros, o próprio Vanderlei, muitos treinadores, entendeu? Agora, você precisa entender e olhar para dentro de você e entender, eu preciso fazer algo novo também. Porque essa fórmula foi vitoriosa durante 2, 3 anos. Sim. Agora essa fórmula já não funciona mais. Eu preciso criar outros... Mas o Abel já mostrou capacidade de outros sistemas. Sim, por isso que eu acho que assim... A temporada passada não. Por isso que eu acho que nesse embate de o Klopp, isso, aquilo, é desnecessário. Porque ele poderia muito bem falar, não, eu tenho as mesmas vontades e nós vamos construir para isso. Acho que podia ir por aí, sim. Entendeu? Da forma mais simples, mais tranquila e sem ter esse tipo de situação. Vai ser inevitável, ele falando ou não, ele direcionando ou não. Ele pode direcionar a coletiva, mas depois da coletiva terão programas... Quantos programas esportivos? Nossa, desde ontem pós-coletiva, é muito, 435. Então, assim, eu acho que não foi uma coisa direcionada, acho que foi da cabeça dele mesmo. Eu acho que ele pensou da cabeça dele ali para comparar, vocês estão me cobrando, vocês talvez quando vieram as vaias, ele já tenha pensado, os caras estão lá, e veio o Klopp aqui, tem mais título e tal. É o grande desafio. Não é nenhuma comparação dele tecnicamente. É um grande desafio para ele. É o grande desafio, entendeu? E junto com a presidente. Agora sim. Agora, nós precisamos entender, e os torcedores precisam entender. O ano passado, e esse ano o Abel já falou, e o ano passado ele fez a mesma coisa. Eu vou rodar o time. Sim. Por quê? Porque quando chegar na fase final... Porque quando chegar na fase final do Paulista, eu acho que o Palmeiras vai ser a equipe que terá, no mínimo, 15 jogadores ou 16 jogadores com o mesmo nível técnico, o mesmo nível físico, entendeu? Porque ele vai equilibrar o time e quando chegar na final, ele vai colocar os titulares. É normal. Agora, ele precisa entender que os caras querem ganhar dele. Querem ganhar do Palmeiras e vão criar dificuldades. Ontem, se não me engano, ele estava com 6 jogadores da base, né? Sim. E ele fala, eu coloquei jogadores da base porque daqui a pouco... Sim. Entendeu? Entrou o Alan depois de novo. Por isso que eu acho, mas eu entendo porque os portugueses, de certa forma, são assim, e aí não é xenofobia, nada disso, pelo amor de Deus. Eles são são características de cada um. O brasileiro tem um jeito de ser, o português, o italiano, o francês, todo mundo, né? Claro. E eu acho que isso nós precisamos nos acostumar. É que é difícil pra gente. Eu só acho assim, né? Tem 2 coisas para separar. Primeiro, eu pergunto para vocês aqui, que time tá voando? A famosa pergunta, que time tá voando? A quinta rodada? O São Paulo encaixou ali o quarteto, a gente calma aí, quadrado. Também dois jogos. O Prats falou para mim que os Piratas do Carilho estão... É verdade. O Breno estava empolgado. Tem isso, né? Você falou pra mim que hoje ninguém joga uma bola. Tá navegando, né? Eu gostei, eu gostei do que eu vi. Não, mas assim, calma, voando não foi exagerado. Agora gente, posso falar não tem
São 4, 5 rodadas do Campeonato Paulista. 5 do Campeonato Paulista. Campeonato Carioca, quantas já são? Acho que são 5 também. Enfim. Depende de quantos do time principal. Né? Alguém viu o Flamengo? Oh! Não. Mas eu acho que não é o por Vasco isso... tá se O acertando. Botafogo vai estrear hoje, um time que abaixo foi campeão Mas estreia hoje. a reclamação da torcida não é Eu sei, pelos 5 jogos. Por isso que eu falei que são duas coisas. Então, assim, para esse começo de temporada, ele tem que girar o time. Palmeiras empatar uma, perder outra, ganhar duas, perder de novo, vai passar de fase. O Palmeiras não precisa se desdobrar, levar o campeonato como se fosse a última bolacha do pacote, que aliás é a primeira bolacha do pacote, o Campeonato Paulista. O Palmeiras tem Copa do Brasil, tem que pensar no Mundial, tem que pensar em Libertadores, Campeonato Brasileiro. Esse é o tamanho do Palmeiras, cara. Esse é o tamanho do Palmeiras. E numa temporada onde já a pré-temporada é curta, pouco tempo de férias, de preparação e tudo, para você vislumbrar esse tipo de coisa, você tem que usar o Campeonato Paulista como a sua pré-temporada. Tá todo mundo fazendo isso. Corinthians está girando elenco, o São Paulo, o quadrado mágico, realmente muito bom. Só que hoje já deve poupar alguns jogadores para poder enfrentar o Clássico no final de semana. Vai se acertando. O Santos com o elenco assim apertado que tem ali, até ele tá girando. Os clubes no Rio começaram com um time sub-17, se tivesse um menino lá de 13 anos jogava, porque foram para a Flórida, da preparação e tal. Alguns, né? Então, até em Minas, já caiu o treinador em Minas, gente. Aí vem a história do ano passado, né? Pra Esse pegar gancho aí. Que não é o que aconteceu agora. Aí o Palmeiras carrega ainda um pouco do ano passado, porque o ano passado, de certa forma, foi frustrante. Na hora do vamos ver com o Botafogo, aí o Botafogo ama. O pessoal esquece que na hora do vamos ver com o Botafogo no ano anterior, deu Palmeiras. William, é bom a gente entendeu? pontuar o que é o frustrante do Palmeiras hoje. E aí tem uma outra coisa que eu acho que ser tricampeão paulista e vice-campeão brasileiro. Tudo bem. É uma frustração de um nível muito alto de exigência. Mas peraí, gente. A frustração, de um clube muito vencedor. A frustração do torcedor é ver um time dependente do Estevão. Tudo bem. E aí vem as contratações, e aí em cima do Anderson Barros, que é que eu quero chegar. Aí você olha para o banco de reservas na temporada passada, quem o Abel tinha para mudar o jogo? Me cite 2 que ele podia colocar, que ia mudar a característica do jogo. O elenco estava ali. Ele tem algumas peças tava importantes. Bom, e o banco estava devendo. Então, é exatamente. O Palmeiras não tem esse. O 9 é uma novela das mais antigas no Palmeiras. Talvez a cobrança da torcida do Palmeiras passe em função disso. Pô, o cara toda hora tem que tirar um coelho da cartola. Ele já pediu algumas vezes jogadores mais prontos, que ele possa utilizar de forma imediata, de que ele não precise lapidar ainda. Quantas vezes vieram esses jogadores? Veio o Felipe Anderson? Mais um, vai. Então, a contratação do Felipe Anderson. Paulinho. É uma o Paulinho agora, que ainda tá machucado, mas... Jogar com o Márcio abriu. Mas quantos jogadores prontos, assim, que você fala, não, esse veio e vai ser... Não é um garoto só pra lapidar. Então, mas eu vou te falar uma mas coisa. Em cinco temporadas? O Felipe Anderson, eu contrataria. O Abel ganhando, tá carregando ano passado. O Abel ganhando tudo que ele ganhou, até essa janela de agora de início de ano, ou até a última do ano passado, como queiram, o Abel nunca tinha recebido reposições à altura. Ele perdia Scarpa, perdia Danilo, ele perdeu perdia por protagonista e nunca recebia. Você ia fazer uma aposta, tudo bem. Eu acho só que essa declaração do Klopp, que eu falei, ela me incomoda muito pouco, a declaração sobre o Klopp. Porque a declaração sobre o Klopp, ele não chega ali para provocar um técnico de renome que foi assistir o jogo. Ele é questionado sobre a ausência de fome. E na ausência de fome, ele fala, olha, como é que vocês querem falar de ausência de fome? Só para comparar com quem está aqui, nos últimos anos eu acabei ganhando mais que ele. Não é se a Champions é menos importante do que a Libertadores, se a Libertadores é mais importante que a Champions. É porque, claro que assusta. A fala, é o que o Zé falou, às vezes você pode evitar. Assusta a fala. Eu ganhei, porque o recorte, quem não está prestando atenção, fala, ih, caramba, o Abel se comparou ao Klopp, viu lá? Aí você bota no coletivo para ouvir. Você pega a pergunta, você pega o contexto, você pega o questionamento, o Abel em nenhum momento quis se colocar acima do Klopp, friamente falando. Eu acho que você pode evitar, eu acho que é uma fala que vai gerar burburinho, eu acho que tem coisa mais importante para se debater do trabalho em campo que ainda está em início de ano do que exatamente... Só que ali eu acho que é muito mais um jeito Abel de responder que a gente já se acostumou após mais de 4 anos aqui. O jeito Abel só para pegar como exemplo, o Klopp que está aqui, em mais anos ele ganhou menos títulos. Eu acho que é muito disso, só que a frase impacta. E o debate não é esse. O debate é início de temporada. A torcida do Palmeiras, ela tem um senso crítico mais apurado, uma cobrança um pouco maior, a turma que frequenta o estádio. Ela ganhou muita coisa nos últimos anos, ela quer ganhar, e quer continuar ganhando. Acostumada, quem ganha, quer ganhar mais. Ela olha e fala, caramba, manter o nível lá em cima. Isso tudo bem. O time A contratou fulano, o time B contratou ciclano, o time C, mal das pernas, contratou... E a gente aqui que se organiza, e o tal camisa 9, por que não acha? E o tal meio de ligação, por que bate no Andrés e não vai, bate no Matheus Pereira e não vai? Esse é o problema. Incômodo. Aí você coloca na panela o Abel, incomodadíssimo, já que é Campeonato Paulista, a entrevista todo dia, tem esse lado dele, tem que falar, tem que ficar respondendo.
A torcida, que quer o reforço. A Leila, que aparece quando aquilo ali é conveniente, quando é para apresentar uma parceria e falar dela. Então, tem um cenário ali de muito incômodo, que a gente às vezes fala assim, mas o torcedor do Palmeiras não tem do que reclamar. Tem. Então tem esse cenário de incômodo que gera uma situação do tipo, caramba, tem sempre um foco de burburinho, mas é muito menor para mim do que se parece. Lá dentro eu acho que não há esse desespero. E é começo de temporada, quando você falou que não está jogando bola. Se a gente está aqui para debater que em 29 de janeiro o Palmeiras tem que estar voando, fecha. Fecha para a balança, porque assim não dá. O Botafogo está estreando hoje para rodar o time, porque por forças das circunstâncias do calendário, domingo tem uma decisão. Tem Supercopa, tem Recopa. Então, assim, é um pouco dessa loucura que é o início de ano do futebol brasileiro. Sabe o que eu acho, Pedro? Assim, claro. Você falou, né? Eu concordo com você que você falou que o Abel direciona as coletivas, né? Mas assim, eu acho que cada jogo é um jogo. Cada jogo tem as suas dificuldades e tem os seus adversários. Mas você constrói essa narrativa. Claro. Quando você no jogo anterior fala, esse é meu último ano no Palmeiras, e no jogo seguinte você já começa também a se comparar ou demonstrar para as pessoas que você está insatisfeito, que você não está gostando do tipo de situação, porque uma declaração como essa é uma declaração de uma pessoa insatisfeita, que não aceitou ser questionado. Né? Pô, vocês estão me questionando aqui, mas eu ganhei mais do que ele lá, ó. Ele ficou 8 anos no Liverpool e ganhou tantos títulos. Eu estou aqui há 4 e ganhei mais do que ele. É uma resposta de uma cobrança. Na inteligente pergunta do Lelé, né, da Transamérica, foi isso. Então você precisa entender que, dependendo da sua sequência, da narrativa que você faz, você demonstra e você manda mensagens que as pessoas vão interpretar. E aí não tem jeito. Depois não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar puto da vida com todo mundo, porque você construiu esse ambiente, você construiu e você direcionou através das suas respostas os questionamentos, porque quando você vai numa entrevista anterior, esse é meu último ano, aí o time joga mal do jeito que joga, e você percebe um time, não é um time do Palmeiras vibrante, mesmo que seja o quarta, quinta rodada, só que como você está construindo essa narrativa, você vai ser questionado por ela. Sim. Então, para quem está acostumado no dia a dia, como o Lelé falou, e a tua fome de vencer? Como é que tá? Como é que anda? Que foi mais ou menos essa pergunta. Mas foi muito baseado nas coisas que vem acontecendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que, como eu falei, você precisa entender que existe um começo e meio e fim. Se você começa a falar A, B, C e D, e no meio dessas coisas você não aceita ser questionado por causa das suas declarações, você precisa, como eu falei, precisa entender o que está acontecendo, o que é que você pode fazer para mudar isso. Porque assim, eu falei aqui, depois que o Abel deu a entrevista, eu falei, o Abel está chamando a responsabilidade para ele, que se o time jogar mal, você está com vontade de ficar aqui ou você está querendo ir embora? Se o time jogar bem, e aí, você está com vontade de ficar aqui ou você está querendo ficar embora? Agora você está satisfeito que o time ganhou? Chegaram os reforços, mas você vai ficar aqui até o final, você vai ficar aqui no final do ano que vem, quando virar a temporada? Porque você acaba condicionando as perguntas. E aí as pessoas, pelo simples fato do Abel ser um personagem, e aí cada um tem a sua maneira de enxergar, da mesma forma que o Abel responde, o repórter também vai saber como cutucar ele lá, como provocar e como criar situações para que ele possa responder da maneira que os caras querem. Entendeu? Então, assim, é uma narrativa de toma lá da cá, entendeu? Que o Abel, nesse aspecto, eu acho que ele precisa só entender. E não é brasileiro. O Abel vai ser treinador na Europa, vai ter uma carreira fantástica, porque ele é muito bom treinador e tal. Mas existem em determinados, vamos dizer assim, meios, ou, como diria um amigo meu, né? Futebols, entendeu? Que, por exemplo, na Itália, não sei se vocês estão vendo o que aconteceu com o Sérgio Conceição. Sim. Que quase saiu na porrada com o capitão dentro do campo, no Milan. Sim. Né? Então, assim, você precisa tomar cuidado, porque o futebol, a cobrança, ela está muito alta, ela está muito forte. A partir do momento em que você passa a ganhar muito dinheiro, a cobrança e a expectativa vai ser do mesmo tamanho. Só que as pessoas que estão ao redor não sabem muitas vezes o que você passa no dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor não sabem as dificuldades que você tem. E eles querem o resultado, não me importa. Sabe por quê? Pô, você ganha para isso. Sim. Você tem que fazer isso, senão como é que funciona? Esse é o peso do Abel por ter conquistado o que conquistou.
as pessoas vão esperar muito dele. Sempre. O sarrafo sobe, né? Lógico. Agora sim, tem uma coisa, né? Bom pontuar. Até eu estava vendo o Nicoletti trazendo essa informação. Então, essa questão das vaias tem uma coisa meio direcionada também, né? Sim. A gente sabe que tem a galera das redes sociais, todo clube é isso, faz barulho e tal, etc. Tem a galera do estádio, que às vezes é mesmo do rede social, mas na rede social faz barulho, no estádio não faz. E tem galera de organizar. E a gente sabe como é que é a relação hoje do Palmeiras com a sua organizada, né? Então, assim, e aí as vaias vão para o Anderson Barros. O que eu entendo de insatisfação, e o Pedro falou um pouquinho disso, é assim, é o Palmeiras, toda hora, tá batendo com a cara na porta. O Paulinho ainda vai estrear, tem o Facundo. Sempre bom lembrar disso daí. São 3 contratações. 18 milhões de euros mais 2 jogadores pelo Paulinho. Tem 3 contratações, ó. Tá aí, ó. Direito à torcida organizada no caso aí, mas a diretoria, o clube pensam completamente diferente. Exatamente. E aí, outra parte da torcida vaiou este comportamento aí. Formação do Vinícius Nicoletti, que estava no jogo, que acompanhei ele hoje no Sport Center. Ele estava falando isso, tá? Então tem uma parte da torcida que não concorda com isso aí. O que eu estou entendendo conversando com palmeirenses, é a frustração de sim. O Pedro citou. O Andréas Pereira. Não é que não vem, mas tá muito complicado. Coisa, né? Não tá rolando. Claudinho. Tava tudo certo, aí teve nota da Leila, teve não sei o que, papai, o Claudinho não vem. O Matheus Pereira. São contratações... Todos os jogadores prontos aí citados, É né? bom não tem entender nenhum que jogador... são contratações complicadas. Não é fácil. Você vai lá tirar o Matheus Pereira assim do Cruzeiro, você vai lá tirar o Andréas Pereira lá do Fula. Cara, isso não vai acontecer. Como assim. o Paulinho foi uma contratação, foi uma grande jogada assim do Palmeiras. Exatamente. Em relação até ao mercado, o recado que ele passou. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, o torcedor tá olhando, ele fala assim, bom, o Flamengo trouxe o Danilo, né? Ele olha para os outros times que Aí conseguem. ele olha e fala assim, peraí, mas o Jorginho também tá se encaminhando muito bem com o Flamengo, né? Então o Santos trouxe o Neymar. Eu sei que é uma outra realidade, é uma outra situação de contratação, mas o Santos trouxe o Neymar. O São Paulo foi lá, buscou o Oscar. O Atlético Mas aí Mineiro eu acho que o tirou Palmeiras tem que olhar Santos do para o que o Botafogo. clube Tirou o faz. Santos do Botafogo. Cara, o que está acontecendo aqui? Mas aí A gente não resolve o 9, a gente tá... Mas aí acho que o palmeirense tem que confiar no que o clube tem feito. Não é uma receita garantida, não é uma fórmula que vai dar sempre certo. Eu entendo a frustração, mas porque tem hoje... dado resultados muito bons. Porque hoje, a primeira força do futebol paulista é o Palmeiras. Sim. É há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Por causa de ser bem administrado, desde o Paulo Nobre. É uma situação que a gente não tem que discutir. É a primeira força hoje. Se é tradição, história, quem é a primeira força, isso aí tem uma discussão danada. Mas em termos de administração, de títulos, o Palmeiras é hoje a primeira força do futebol paulista, já há algum tempo. Mas a sensação que dá hoje é que dos 4 é o torcedor mais preocupado e mais insatisfeito. Porque o torcedor do Corinthians, embora tenha perdido aí para o Palmeiras, o torcedor do Corinthians, para o São Paulo, o torcedor do Corinthians está naquela de, ganhou 3, o time está lá, não perdeu ninguém, não chegou ninguém, mas não tem grana, mas o time é interessante, tem o Memphis, tem o Yuri, tem não sei quem, não sei quanto, está ajustando. O torcedor de São Paulo está vendo o quadrado mágico, os caras, já deu liga com o Lucas e tal, perspectivas, o Beldia, o Enzo está bem na lateral. O torcedor do Santos, que até outro dia, aí, até 2, 3 dias atrás, estava preocupado que o time ia virar ioiô, que ia bater no Brasileiro e ia cair de novo. O Neymar! Putz, vem o Neymar, já vem o Arthur, esse vem o Arthur, já vem o outro, a gente pode discutir, mas vem outro, e não sei o quê, já chegou o Zé Rafael, já vai o Rony, está em cima de novo. Fala de novo, fala Neymar. O Neymar, chegou Foco, o Neymar. foco ali. Torcedor do Santos fala assim, foco ali, ó. Vai, fala, William. Olha o Neymar, tá chegando o Neymar. Chegando, notícia. Eu tô rindo dessa encenação, essa Até porque você tá triste, né? Você tá pensando em questão de triste. Ele Leia vai aqui, cada por favor. É muito de acordo com a sua própria expectativa. Qual é a sua relação com o futebol? O Palmeiras é muito top. Espera um pouquinho, gente, só uma coisa. Recebemos uma mensagem importante aqui. Eu tô no restaurante vendo meu amado genro. Olha só a caipirinha da dona Joconda em plena feira demais. Plena quarta-feira. Tá metendo uma caipirinha com Juca, né? Dona Joconda sabe viver. Beijo, dona Jô. Dona Joconda sabe viver. Seu Fernando, boa sorte. O está preocupado. Boa sorte, hein, seu Fernando. Porque o Genro fala mal dela. Maravilhoso. Aqui. Eu hoje, inclusive, só queria dizer aqui o seguinte. Ela escreveu aqui que essa cachaça é 55% de álcool.
Mas esse É especial. Esse copo... Essa é aquela cachaça que tem cobra dentro, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Cobra dentro do Conhece aquele copo de vela de 7 dias? É. Aqui, ó, É esse aí da caipirinha. Mostra aqui. Esse aí da caipirinha. Olha lá. Mas só se tu mandar pros meninos. Olha lá. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Não é mentira, Ai, não. ai, ó. Olha lá, dona Jo, viu? Limão é ótimo pra saúde. Por isso que ela toma. É. Voltando pra cá, porque o torcedor do Palmeiras ultimamente é só tomando uma, né? O torcedor tá meio por quê? chateado. Mas assim, Mostramos ali a caipirinha, o Jiboia fez assim. de boia já salivou. 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 O problema do Todos eles. Jiboia... O problema do Jiboia é que Até eu o saco dele não salivei. tem fundo, o cara não tem fim, velho. Até eu salivei. Rapaz. 4 horas da manhã o cara tá bebendo como se fosse 8 da noite. Tá errado. Isso Jiboia, o nosso fígado, negra o aqui. fígado de, o Isso é fígado de aço, profissional, vou te falar. É que ninguém sabe da fama do Rafael Prats. Privilegiado. Não tem nada de Rafael Prats, não. Vocês estão discutindo aí, eu tô Não, entra na discussão, então, entra respeitando aqui a na avaliação de discussão. cada um. Não, Entra aqui na o William, discussão. muito de acordo com a expectativa que cada um cria. O Palmeiras deixou o torcedor mal acostumado já. Graças que bom, a Deus. Que Tá ótimo. bom, seu torcedor mal acostumado. Levanta a taça toda hora. Eu acho péssimo o torcedor que torce para um time aí que, tudo bem, se ficar em 10º tá bom, se Então, vai ser 16º. brigar para não cair tá legal. Não, minha tem exigência isso aí é uma sempre porcaria. alta. Pensamento aqui, ó. Não, senhora. Tem que Não, ter assim, senhorita. Minha exigência é sempre alta. Agora, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte. Eu tô vendo. O Palmeiras... Não, mas o torcedor já- tem razão, já- porque me parece que hoje, dos 4, é o torcedor mais preocupado. Bom, eu tô longe de ensinar alguém aqui a torcer, William, Não, mas mas eu vamos acho lá. que Não vai não ensinar. deveria ser assim. É, O Palmeiras você deve também confiar não é- no trabalho você não é feito regra pelo também, clube. Não. O Palmeiras deve confiar no trabalho feito pelo clube, não tem fórmula de sucesso, não é que um ano deu certo, no outro ano, se você fizer quase igual, vai dar certo também. Futebol tem um monte de coisa imponderável, tem um monte de coisa circunstancial, mas o trabalho é muito bem feito. Até agora, numa balança assim de o quanto tem de coisa positiva, o quanto tem de coisa negativa, coisa positiva goleia. É goleada para coisa positiva. Então não pode se pegar uma derrota para o Novo Horizontino, eu entendo o que vocês falaram. É aquela reta final, derrota para o Botafogo, vice-campeonato brasileiro, mas, gente, foi vice-campeão brasileiro. Poderia ser campeão? Poderia ser campeão, mas foi vice-campeão brasileiro. Palmeiras perdeu para 2 times que foram campeões nas Copas. Para o Botafogo, campeão da América, para o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Eu acho que vai um pouquinho além do vice, pra... É que aí Acho que vai também um tem pouquinho além do esse vice. detalhe. Caiu precocemente É o nas time competições. que caiu Muito cedo. cair. Duelos É o duríssimos. time Que parou de jogar bem. Entendendo Mas eu a acho que frustração do 50-50. torcedor. Só pra Concordo. tentar... Sim, mas eu tô O falando desempenho coletivo Só também caiu pra, muito. só pra tentar entender esse caldeirão, que é difícil, a conta não é... O futebol não é tão simples de explicar, que bancada é muito menos, né? Eu acho que tem muito... O vice-campeonato, quantos times queriam chegar no final da temporada e virar e falar, caramba, beliscamos um vice brasileiro, estamos na Libertadores. Só que vai um pouquinho além. É um Palmeiras eliminado em fases que não imaginava, no mata-mata. É um Palmeiras que, quando chamado ali a decidir, não se provou no ano passado. Os confrontos contra os times da parte de cima da tabela foram exatamente os confrontos que tiraram os títulos do Palmeiras. Então, não era aquele Palmeiras que a gente, durante muito tempo, sentava aqui para virar e falar, esse time sempre vai tirar um coelho da cartola e vai vencer o jogo decisivo. Esse time, por mais que você não esteja vendo algo como você quer, mas, ô Pedro... brilhante. Então, essa sensação que fica do final do ano, ela entra num caldeirão daquelas coisas que eu estava falando aqui antes. Então, não é exatamente, foi vice, reclamou. Ali, o debate é um pouco mais acalorado por tudo que se viveu na última meia década, Mas então, na última vamos década. voltar E não um é ano para no explicar, e não é para justificar, aliás. Entendi. É para tentar entender. Tá, então vamos Não? voltar um ano no tempo, com a banca tira e a banca paga. 23. A banca tira Vamos, a banca paga. Olha. Bom, A Como banca que é? tira e a banca paga. Quero dizer o seguinte, em 23, o título brasileiro é improvável. Calma, Era mas conseguiu. inimaginável. Pera, a Calma. banca Todo tira mundo e a teve a banca chance de paga. chegar. Quer dizer, não, E tinha um 23. pré-contrato assinado. 23, como Treinador. diz outro, bateu É o isso aí. bicampeão brasileiro. O Vá. trabalho foi perfeito e bateu o bicampeão brasileiro. Quem foi? Não, perfeito não foi. 23, Mas nenhum 23, trabalho é o que perfeito. que tinha? Mesmo Rafael, campeão não tem um trabalho Rafael, perfeito. antes que eu jogue, 23, o que tinha? O menino lá que ajudou. Hendrick, O que já tinha de projeção para 24? Estevão. o Estevão. O que tem para 2025? Espera Não um pouquinho. tem. Espera um Vai até pouquinho. o meio do ano. Entra Só no isso. balaio. A contratação, mas jovem, 10 e não 9. quer que jogue. Não chegam. Não é isso. Claro que tem que entrar no papo, Rafael. A expectativa é que se base frustra. do Palmeiras formando como forma esses jogadores. O trabalho que é feito da base para o profissional. Porque você não pode confiar, às vezes, que o 9 que você sonhou, que não vai chegar, que custa 50 milhões de euros. Por que às vezes você não encontra na base? Pode acontecer. Isso é um debate Pode racional. acontecer. mas peraí, O Estevão- peraí. Isso é um debate Peraí, racional. sabe o que acontece? Não é uma Quem base, protesta tá falando, é a aqui melhor que base. xinga. eu não É tenho emoção. dúvida. Jogadores Mas- revelados e o nível de competição desses Não, né? jogadores. Toda hora que vem um pra Vamos, Não, Prates, claro vamos, que não. vamos combinar uma coisa aqui. Claro Vamos que combinar não. uma coisa aqui. O Marcel sempre me lembra, o Marcel está de casa, nem está aqui. É muito bom, inclusive, porque deve estar enlouquecido. Imagina É melhor a o vida Marcel aqui. de casa? Tá xingando a gente, você Em acha? pós-Palmeiras, quando o Palmeiras não ganha, é melhor que você fica. Aí ele fica. Tá batendo na mesa em Ele casa? tá mandando Deve mensagem. estar enlouquecido, tá? E ele lembra assim, ó, vou ficar com o Lopes no ano do Super Mundial.
Esse é um Calma, ponto, meu garoto. Esse é um ponto que aí eu entendo. A gente está falando isso faz tempo. Você fala, o 9 pode pintar na base. Não, eu dei um exemplo, Não, William, mas porque o Palmeiras já encontrou soluções parecidas. Eu quero toda te hora dar, tem que encontrar eu quero te soluções. dar, Não eu é quero te toda dar uma hora. noção de tempo com relação ao 9. Eu concordo contigo. A base do Palmeiras é maravilhosa. É a melhor base do Brasil. O melhor trabalho de base no Brasil hoje é do Palmeiras. Ainda tem isso. E como consegue rendimento em campo e como consegue dinheiro com esses garotos. Sem dúvida nenhuma. Só que agora falando de 9. Você falou, de repente acha o 9 na base. Tá bom. O Luiz Adriano deixou o Palmeiras quando? Em tempo. 2021. 21. Estamos em? 25. 25. Em 4 anos, o Palmeiras não teve um 9. O Palmeiras adequou o jogador. Até o Rony já foi 9. Adequou os jogadores Mas o à treinador função do pensa 9. futebol assim, William. Mas peraí. Pensa porque também falta opção. Sim, Mas o peraí. 9 do treinador hoje, se tivesse à disposição, era o Paulinho. Então por que o Paulinho é 9 diária. Então peraí, não é 9 diária. Então peraí. Não, então mas, não tá se gente, cobrando veja 9. bem, uma coisa, então não tem que cobrar a gente 9. falar aqui, ficar gritando aqui. Tem que trazer o 9, Então, mas o não tem? 9, o 9. Como que o treinador pensa o time dele? Ele pensa esse 9 diária? Então. Ele quer jogador diária? Então, peraí. Ou ele Então, gostou peraí. muito do que ele viu com o Rony, do que ele viveu Então, peraí. com um jogador adaptado por ali? Então esse grito Mas ele pelo adaptou 9, um jogador por ali porque ele não tinha opção. Não, o Lopes foi pedido por ele. O Lopes chegou ao Palmeiras Foi. jovem, E o Lopes é o indicado quê? pelo treinador. E o Lopes é o quê? É um centroavante. Centroavante. O 9. Perfeito. Pedido por quem? Pelo treinador. Atacante é uma coisa, centroavante é atacante, mas atacante não é necessariamente centroavante. Sim. Então nós estamos falando de um centroavante. Mas deixa eu entender uma coisa. Então ele quer esse Pra cara. vocês, Palmeiras hoje se tiver um 9, vamos falar um 9 dos sonhos, assim. Tá. O Palmeiras se contratar esse jogador é O Palmeiras o problema tentou que, o Pedro que na iria gestão resolver. do Abel. Exatamente. Se chega ao Ou Pedro, seja, ele tem indícios esse de que ele nível quer de esse jogador é o que o Palmeiras precisa hoje para ter o time que, ok, aí não vai ter Não, mais mas reclamação é em nenhuma clamor, posição é um ou uma clamor. carência na posição. Porque você falou, olha, de repente aparece na base. Em 4 anos, este 9 não apareceu na base, senão já estava lá. Apareceram atacantes. Mas o time não precisa centroavante ter esse não 9 apareceu. para ser um time vencedor, William. Então, peraí, então está remando contra a maré. Porque toda hora se fala do 9. A Nath lembrou muito bem, o Palmeiras tentou o Pedro, o Flamengo O Pedro é inteligentemente não Sim. precisa. Trouxe o Flaco Lopes, Sim. o Palmeiras tentou o Gabigol, ou eu tô louco? Não. O Palmeiras tentou o Gabigol também. Tentou. Embora pareça, não. Então o Palmeiras, parece não, sou, né? Mas nesse momento, E aí, nesse sempre momento eu não fui eu louco. prefiro os loucos. Então assim, o negócio é o seguinte, o Palmeiras tentou jogadores com esta característica. Sim. Ok. Ele não conseguiu estes jogadores por questão de mercado, não quiseram vender, ou chegou e não deu certo, o Flaco Lopes até agora não deu certo, correto? Então, se o treinador pediu e queria este 9, significa que ele conta com um 9 no esquema dele. Seja como plano A, como plano B, para variação, Sim, um jogo ele não o joga Lopes com o 9, joga mas ele bastante com ele. Significa que ele precisa. Então, se ele se virou sem o 9 é uma coisa. Agora, não é que ele se me virou, parece que William, ele precisa é que eu acho do que ele não é 9, vítima. ele precisa. Não, eu acho que é uma diferença no Mas que a não gente tem está que ter, avaliando mas aqui. não tem que ter esse 9 no Palmeiras? Não necessariamente. Você acha que tá Não, bom? é que se criou Então- agora uma então situação... vamos parar com a discussão que é o sobre o seguinte, 9. Não, o 9, o que o treinador quer, como o treinador imagina futebol. Ele quer um jogador de área. Vamos O Lopes, quando chegou, era um jogador de área, que foi saindo da área para entender a maneira que ele Quem queria não? jogar, o Flaco Lopes. Que ajudou no passado em alguns momentos e na reta final ele não foi bem, mas ele fez, no geral, um ano ok. Não foi maravilhoso. Ok. Tal. Ok. O Thales é o centroavante que ele está colocando agora para jogar no Paulista. Tá bom. Fez até um gol Joga. na Vila de cabeça. O que ele lembrar quer do isso. centroavante? Ele quer um jogador de área. Ele gosta de trabalhar com um time que é rápido com a bola, joga de maneira direta, os jogadores sem se movimentar na frente. Porque ele gostava do Rony, colocava os zagueiros para trás. O Rony é o jogador dos sonhos. Agora, o Palmeirense não quer o Rony. Você não acha que o ano Mas passado o ele Palmeiras adorou morreu de o Rony fome muito sem o tempo. 9? Morreu. Não, Na hora da definição não tinha quem Não, fizesse. o Palmeiras chegou até 3 rodadas finais do Brasileiro, William. Se empatasse com o Botafogo, poderia ser campeão brasileiro. Sem esse 9, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Então, assim, que então não por que vai tinha ser o Flaco campeão na escalação? sempre. Então, se não precisava do 9, por que tinha o 9 na escalação que era o Flaco? Não, porque o E que Flaco, aí, no momento, que na eu hora do vamos ver, o Flaco não entregou. O que eu entendi, então, que eu entendi que o Flaco, ele foi adaptando o que ele queria do Flaco Lopes, até eu acho que ele entendeu o seguinte, é isso que eu quero do jogador, com as limitações técnicas dele, não é que é o careca, não é isso. Então, mas com as limitações técnicas dele, entendimento o Palmeiras dele, não ok. precisa, o Palmeiras... Se você estivesse falando do Não, mas pra Santos... encontrar não é se fácil, William. você estivesse falando de times que estão com alguma dificuldade ali financeira e tal, e que, vamos com o que temos aqui, não é o ideal, mas tudo bem, ok, eu vou entender. Agora, o Palmeiras não precisa ter um jogador de referência com limitações técnicas. O Palmeiras pode fazer um bom trabalho de campo, que tem dinheiro, inclusive, para dar essa atacada. Tanto tem dinheiro que pagou o que pagou no Flaco. Não, e do Paulinho Que agora. pagou o que pagou agora no Paulinho. Isso, Mas isso. o Paulinho não é 9. Ele pode vir a ser, Então, mas ele... digamos de então novo, o seguinte, a seguinte situação. atacante. O Paulinho tem não é condição de jogar. centroavante. Nesse
o Abel. Então, mas e por que ele não fez o Flaco Lopes evoluir mais? Porque bateu Porque no talvez, limite. isso que eu ia falar, Sim, acho que bateu chegou no no Tem teto. gente que tem limite. Flaco Ele chegou tem um no teto. limite. E aí, quando ele chegou no limite, o que ele fez? Usou quem? Usou o Rony. Sim. E quando tinha o Hendrick... Aí, quando usava tinha o Hendrick, colocou o Hendrick. Aí, às vezes, quando não tinha, dependendo do adversário, ele usava o Flaco, bola longa, Sim, cabeceio, ele precisa desse cruzamento e tal. Você tá querendo chegar a isso? Não, que eu acho que ele precisa do cara. Eu acho que ele precisa, mas a gente tem que ver também. Todos esses jogadores foram utilizados pelo Abel. E vão continuar sendo utilizados se permanecerem lá. Claro. Eu acho que o Rony não, né? O Rony deve ir para o Santos. O Rony não. Na montagem e tal. O Prato está fazendo a campanha. Não. Mas Não ajuda? Eu quero. Ah, o ele já tá Flaco... Pô, vem cá. Bom, desculpa, Flaco- vai, senão eu já mudar o Mas assunto aqui, vai. o Flaco tá lá ainda. O Flaco tá lá ainda. lá, claro tá que lá. O Flaco foi cobrado pelo treinador publicamente Publicamente. agora, nessas coisas, tal, da forma como ele tem o contato lá com o Flaco em relação a isso. Precisa necessariamente de um 9? Acho que precisa. Porque o Palmeiras precisa de um 9 para finalizar mais. Nós pensamos um jogador de áreas, De área. Jogador para, por exemplo, De área. cruzamento, é isso daí. Isso, Tá isso. bom. Porque eu acho que o Palmeiras precisa de um cara. Eu até citei aqui que se o Tiquinho fosse pro Palmeiras, seria um jogador uma boa ideal. contratação. Porque o Tiquinho tem essa característica de segurar a bola, um jogador mais experiente e tal. Mas assim, eu acho que esse 9 que o Abel tanto procura e que eu acho que precisa, não necessariamente será titular todos os jogos. Ah, então. Não, porque depende do jogo. Passei por isso aqui na Por isso- conversa com Isso que eu ele. tô falando. Eu acho assim, Varia é de acordo necessário. com o adversário e só tal. que, Diria só o que poeta, né? Vareia. Areia. só que eu acho o Mas tem seguinte, que ter. mas eu acho o seguinte, se o Flaco deixou de ter a evolução que se esperava, aí tem a mão do treinador. Eu acho que tem outra coisa, Zé. O E tem- Flaco, e desculpa, o Flaco e só- tinha um e só- teto É. e resolvia até um determinado momento, porque em algum momento, enquanto se aguardava a possibilidade de trazer um grande 9. Exato. Vamos Também segurando não dá- com o Flaco também aí, não dá porque o pra cara achar vai que o chegar. Flaco O vai cara ser o nunca Pedro, chegou. É, exato. Não, mas eu não acho que o Flaco vai ser o Pedro. Não, eu digo a expectativa de quem Expectativa- assiste. Não, mas eu tô falando da expectativa dos caras que estão no dia a dia com ele lá, que é o Abel, a sua comissão. Podiam melhorar mais do que conseguiram fazer com o Flaco até agora. Só que a gente não está tocando no ponto, que eu acho que também precisa ser tocado, que é assim, mas não contrata, mas não faz isso. Eu pergunto para vocês, olhos nos olhos. Opa, Vai lá, Gostei aproxima. Olhos Vai, nos vai, olhos. vai. E aí, Fecha, o que como você diz o E aí não é desrespeitando o jogador, porque conseguiu, e eu não gosto de falar de valores, porque eu não acho correto expor o salário dos jogadores. Mas infelizmente veio a público o salário dos jogadores do Palmeiras que estão saindo agora. Ninguém fala que a Leila quietinho. Sim. Numa boa, Como geralmente eles trabalham. mantiveram o elenco. E esse elenco, vou usar frases da minha querida esposa, que eu tanto amo, Doutora a Renata? vida é cíclica. Por quê, hein? Porque a vida se gostei dessa. A vida é cíclica. Gostei. E esse ciclo do O Palmeiras... nosso Marcelinho sabe bem como a vida é cíclica. Não é fazer um negócio aí cítrica, pra são galera, coisas ô, diferentes. tomando Nilson também, nosso famoso Torrones, como a vida é cíclica para ele. Né? Então o que acontece? Agora existe uma questão de troca, que é Renovação. natural. Só que o que acontece? O Palmeiras passou a ser o time valorizado. Sim, porque sim. tem uma organização ótima, financeiramente é um time que tem condições, só que não vai fazer loucura para voltar a ser o Palmeiras que era antes. Se nós elogiamos aqui a Leila como gestora, uma coisa são as declarações que ela dá, impacto, da vaidade, do ego e tal. Outra coisa é gestora de contratações, de administração de foi e é uma das grandes forças do futebol sul-americano. Do Brasil é a principal para mim. Do Brasil é como exemplo, o Palmeiras para mim é um exemplo gigantesco. E nós sabemos que existe uma questão chamada política. Sim. E aí eu acho que vale tocar nesse assunto a questão da Leila, relacionamento Leila, torcidas organizadas. Começo, meio e fim. O começo foi lindo, maravilhoso, o meio foi mais ou menos e o fim não foi tão bom. Porque nós sabemos como funciona. Ou não tem o nome, não sei se ainda o nome dela ainda está lá na quadra. Né? Teve um não nome sei. dela, eu não sei como é que... Pouco Chita, manda. Por favor, aí. A placa tá lá. A placa está lá, Ilha mas Pereira e Roberto Lamarck. a verba não está lá mais, placa né? tal, que não tá placa. Mas só que quando você atinge um estágio que atinge o Palmeiras, com todas essas qualidades,
vai custar. Você vai custar 15 e você, pro Pedro, vai custar 8. Sim. É natural isso. Claro. É natural isso. É natural, não tem jeito. Como eu vou tocar no assunto do Denner, lá, o menino do Corinthians, que está sendo vendido. Como tem que tocar no assunto do William Gomes, do São Paulo, ser vendido por 9 milhões. Um menino de 18 anos. Como é que você faz uma venda como essa? O Palmeiras não faz isso. Não faz. Ou, se eu não me engano, o Palmeiras vendeu 3 jogadores que dava para comprar a SAF em 3 ou 4 jogadores não dava para comprar a SAF do Cruzeiro? Sim. Então, assim, o trabalho é bem feito. O problema é que as pessoas precisam entender que o futebol não se faz mágica de um dia para o outro. E o teu sucesso vai te custar algo lá na frente. Você pode ter a facilidade de contratações pela questão financeira, ou você vai ter a dificuldade, porque os caras sabem que você tem dinheiro e sabem que vai valorizar. Então, tem muitas coisas. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras, para mim, é um exemplo em relação a planejamento, a resultados, aquilo que se planeja, que se faz e se colhe. Me fala aí, nos últimos anos, quem conseguiu encarar o Flamengo? Quem conseguiu bater de frente com o Atlético? Você pode ver, o Flamengo foi um ano, o Atlético foi o outro, mas quando teve essa variação... Foi do Botafogo. Né? Mas quando teve essa variação, na grande maioria, tirando o Botafogo, que foi nisso, quem foi que bateu de frente com esses times? O Palmeiras está sempre ali. Bom, temos Zap, é bom sempre lembrar o número do nosso Zap. Qual que é o número? E o Zé Elias faz isso brilhantemente. 5511-9695-9108. 5511-9695-9108. Não esqueça de participar dizendo em quem você quer que o Pedro Ivo jogue a bolinha. Essa bolinha aí é danada. Aliás, eu quero só falar para o nosso Fiz uma esporte, aqui já, tá? nós recebemos várias. Que isso? Aqui, várias. Que é isso? Porque aí a gente pode fazer várias, não precisa escolher uma só. Vai durante o programa. Agora vai jogar no Prates, vai jogar em mim, vai jogar no Zé, jogar no Zé ali. aí, Estamos pronto. perto, hein? Negócio de teleguiado, né? Entendeu? O Zé vai na canela ali se jogar. Não, então temos papéis aqui. Como diria o outro, temos papel aqui. E aí a gente vai... Tem alguns papel? Temos alguns papel aqui que a gente vai fazer. É importante de bolinha. dialogar com o povo, Você a língua pede, do ó. povo. Fã de esporte. Às vezes se William, perde isso, é o seguinte, ó. Amassa aí o papel e joga a bolinha em fulano. Eu não vou jogar, quem vai jogar é o Pedro Ivo. Mas, ó, tem mais uma aí pra você, tá bom? Ele lá, ele Isso lá. aqui, com os vídeos. isso aqui ela é um pouco mais rígida, ela machuca. Machuca. Fala pessoal do F90. Fala, Mengão. William, Fala. pessoal da bancada, Manda. eu não sei vocês, mas eu com certeza eu compro. Se o Abel Ferreira lançar um livro sobre autoestima, tá de brincadeira. É sucesso, filho, é O sucesso. Gugu lançou um. Fernando Gugu tá Pérez vendendo a Magé, autoestima tamo dele. junto. Um Grande abraço. cidadão, maravilha. Quer dizer que o senhor Abel Ferreira está comparando o trabalho dele de 5 anos, que ele ganhou mais que o Klopp em 8 anos de Liga. Tá vendo como isso rende? Eu acho que é porque o Klopp não ganhou Campeonato Paulista. Klopp nunca ganhou não Paulista. tem Narrone, Atuesta e Flávio Lopes e mais meia dúzia Não sabe o que é bom. de jogadores que não têm condições de vai vestir a Tá lá o camisa. Flaco Lopes. Deve Hoje? ser por isso que se compara. Bom sem a bola. Já tá falando coisa com coisa. Pode ir embora. Tá insatisfeito, pode ir A bola da embora. Flaco. Ó, O Palmeiras sempre seguiu com os maiores técnicos da história saindo. Vai seguir agora de novo. Valeu. Eita. Boa tarde, pessoal do Boa F90. tarde, amigo. Aqui é Fernando de Venceslau. manda, Fernando. Ontem o Klopp descobriu porque a seleção anda mal das pernas, né? Depois do show de horrores do jogo de ontem. E sobre o Neymar, é o seguinte. Fala, Ele fala. tomou chá de perereca. Alguém precisa descobrir o antídoto disso aí. Diz que jogaram fora esse antídoto. A única forma de ele voltar a jogar futebol. É do quê? Abraço. Gente, Chá de Boa perereca. tarde, galera da ESPN. gruda? Aqui eu queria que jogasse a bolinha no primeiro que falasse bem desse cara aí, ó. Porque esse cara é ignorante. Esse cara que tá aparecendo na tela aí, ó. Esse cara é ignorante, não respeita ninguém. Não era pra estar treinando nenhum time brasileiro. Que isso? Até porque ele veio pra um time que nem mundial tem. Ixi, Aqui é Maria. tricolor. Aqui é o Wellington de Paropebas, ele tá Pará. falando do México, Aqui é eu achei que ele tricolor, tá tricampeão falando. mundial. O Wellington precisa Único, colocar a TV no sempre. suporte lá, hein? Campeão de tudo. Amigos do F90, que é Roberto, Diamantino, Mato Grosso. Manda, Roberto. Tem que falar pro Abel, né? Já que ele é o melhor treinador do mundo aí, para treinar o Ibis, né? Futebol Clube. E levar de gancho aí a Leila Pereira, né? Já que ela é a fortaleza do futebol brasileiro. Esse povo não aceita perder. É isso aí. Acabou, cadê? Abel. Pode ir embora do Brasil. Olha você lá, Pedrão.
Eu recebi uma mensagem de um grande palmeirense. Eu tava aqui, Conhecemos? aqui Só pronto. Não me deixa mentir. As iniciais. As iniciais Ele- pode falar. Fanfarrão parecia As ser- Mas ele vai mandar, Ele ele já não, mandou só, vídeo. ele não só é um grande palmeirense, como é um assessor direto do Abel Ferreira. Exato, ele colocou: Abel ganhou com Rony, Klopp ganhou com Salah. Isso basta. Aê, pronto. O que ele quis Encerrou dizer com o isso? assunto aí. O Abel é maior que o Klopp. É aquele nobre apresentador? Aquele lá. Não, é outro. É o Dizem apresentador? que é aquele. É outro? É o pai ou não é? Ele é um apresentador, está apresentando a tese dele aqui. É uma tese, claro. Você sabia que eu tava com a bolinha na mão? Você sabe que ele não está errado, hein? Se aparecesse ele, é Porfírio, verdade. o fanfarrão ia atacar na câmera. Mas isso aí mostra, mostra uma certa desvalorização do garoto Rony. Também acho. Né? Rony Rústico. Quanto servia. Mandar um abraço Eu, para Rony. Petrônio, tá lá em Petrônio? João Pessoa, junto com a família, está nos assistindo. Petrônio. Grande Obrigado, Petrônio. Grande Petrônio. Bom, João Pessoa, onde o sol brilha mais cedo, você sabe, né? é verdade. Nossa, rapaz. molhar Boa fica parte melhor? do Nordeste, né? Também, né? Pedro, se molhar, fica melhor. É melhor evitar, Natália. Tá. E ao campeão brasileiro da Libertadores? Tinha um samba O que outro dizia também é assim, o atual campeão da Libertadores O atual. e o campeão anterior da Libertadores. 23. Aqui tem os últimos 2 títulos de Libertadores. É isso aqui. aí, é isso Não é aí. verdade? Poeta, hein? verdade. Exatamente isso. É porque o Aqui povo não teve valoriza, Luiz o William Henrique e deixa aqui eu teve cantar. Luiz Henrique também. Começou ali e veio pra Começou cá, ali e como veio diz pra o outro. cá. É. Fazer um pedido. Também pra- tem isso. Ó, ontem o Breyer falou que tem um karaokê, né, antes de ontem e tal. Temos aqui Pedro Ivo falou Não, que quem quer ouviu, cantar. ouviu. Cantei baixinho aqui pro Quer cantar. O que ele cantou? Uma homenagem de João Uma Pessoa. parte Quer bonita dizer, de um então, que você samba. levou uma cantada do Pedro Iver? Não, É, não, foi, não. em outras palavras. Ele me apresentou uma letra de um cantei baixinho samba. aqui. Que samba Cantei, é cantei. Cantei baixinho. bonito, Quem bonito. ouviu, quem ouviu, ouviu. Bonito, O bonito. Prato gosta muito dessa música. Cantei. Calbi Peixoto. O negócio é o seguinte, Também ó. outra. Andei, Cuidado com essa Até carteira aí, quem você canta, quem você homenageia, manda abraço, isso é um perigo. É viu? mesmo? É um perigo. Ele tá melhor? Essa O homem tá cadeira voando. derruba O a homem carreira. tá em alto mar com um drink laranja. Será Prováveis que volta? Botafogo e Fluminense teremos clássico no Rio de Janeiro, acho que finalmente, hein? A estreia do Botafogo. né? agora A vai. estreia do É Botafogo. a base do campeão. É a base do campeão. Tá bom. Calma que é o primeiro jogo, Rafael. Se ele tomar um caldo, Rafael Rapaz, Prates. não tanto, ó. Atenção a este primeiro nome. Cadê o John. Prates? se ele tomar um caldo, John. na volta ele manda ele Cadê de o volta Vasco? pro Faixas em barco. 8 dias, marca aí. Em 8 dias colocou as duas principais faixas da América e do Brasil, marca aí. Exatamente. Colocou as Exatamente. duas. Pode ir pra próxima. Vitinho. Tá, beleza. Lucas Alves. Cadê o Bastos? Olha aí. Me ajuda aí, Barbosa. Pedrão. Legal. Barbosa. Barbosa. Alex Telles. Ok. Alan ou Patrick de Paula. Ou seja, era o Gregor ali, hein? Mas já mudou porque Era o vai Gregor. faltar gente lá na frente então, eu tô sentindo. Marlon Freitas. Campeão. Olha o Gregor. Capitão. Savarino. Campeão. Jogando Matheus muito. Martins, o MM. É, entrou no final. Ajuda. Muito. E o Igor Jesus. Centroavante da seleção brasileira até a última data É a FIFA. base do campeão, obviamente, sem aquelas 2, ausências 3, já 4, conhecidas. né? Ah, pera, 6, a base do campeão. 7, sem 8. sem aquelas ausências. Como se aquelas ausências Luiz fossem qualquer um. Henrique, Almada, Almada, Luiz Bastos. Henrique, é só Ainda Júnior pega o opinião Santos. dele? Júnior Santos. Primeiro jogo ainda. Nossa, Se puder- realmente. William, se tá você tudo certo. puder dar esse Tá time na tudo próxima bem. vez em pé, até por respeito ao que esse time fez. Meu Deus do céu. Esse grupo fez ano passado, com 2 títulos em 8 dias. Eu peço. por Não, favor, pera um pouquinho, porque esse grupo aí, mas nesse grupo aí que teve Não 2 títulos em exatamente, 8 não. dias, Tá faltando time gente não é aí. inteiro tem esse. 4 aí pelo menos que O time não era titulares. inteiro esse, mas esse elenco é um elenco campeão, histórico, nesse clube. Sim, tem campeões aí. Muitos Tem campeões. Aí, campeões. exatamente. Tem Muitos. alguns que estavam no elenco, mas não, também, né? Jogar? Não, mas por É exemplo, aí. o Alan vai ajudar muito. Vai Talvez ajudar. com mais minutos em campo. Então a gente tem que começar a parar com esse negócio de vai ajudar. Tem gente que tem que resolver. Tem clube que não é jogador pra ajudar, é jogador pra resolver. Entendeu? Eu queria uma Aí- raquete de matar mosquito. Posso conseguir uma pra você. Do nada. Tem uma raquete de matar mosquito aí na nossa A cara, hein, redação? mano? em Mas algum cadê o momento? Flu? Emocionado isso aí Cadê o agora, Flu? Isso aí vendiam até no Não, porque eu queria... Cadê o Fluzão? semáforo. A bolinha de papel não será Sem o o Flusão, eu suficiente. não vou comentar. Se tiver, eu aceito. Se tiver, eu aceito pra... Sem a o Nath Fluminense vai- na telinha, então Fluminense na tela pra O você, Rafael Fluminense Prates. de Canta Mano pra gente, Rafael Menezes. Prates. Vai, já, Pique já do rádio. Na ponta, no pique do rádio. No pique do rádio. Bonitos do Brasil é esse hino. É o É Flu lindo de Mário mesmo. Lago. Pique do Vamos rádio. lá. Aí. Sou tricolor de coração com você, Rafael Prates. Fábio Samuel Xavier, Ignácio ou Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes, Bernal ou Isaac, Hércules Martinelli, Serna ou Arias, Cano e Queno. Queno e Cano. Time do Luiz Antônio Venker de Menezes, que é o treinador. Arias ficando, maravilhoso. Excelente. Agora, sobe o hino do Botafogo aí também, que eu não ouvi o hino do Botafogo. Está estreando boa parte da base campeã. Sim. Isso tem que ser levado em consideração. Ele se reapresentou Aliás, chegou depois. o Arthur também O Fluminense no viveu Botafogo, isso né? no ano Foi passado. apresentado, né? Bom lembrar. É porque o Fluminense foi até aquele Mundial contra o City no final do ano. Foi. Quando aquele grupo se reapresentou com o Diniz, já tinha começado o Carioca. O grupo se reapresentou depois, mal comparando ao que fez o Botafogo agora.
Foi campeão na Libertadores, o brasileiro se representou depois. Mas eu acho que é um tipo de jogo, William, para a gente ter pelo menos um cartão de visitas. Do nível do Hércules nesse time. O Hércules, para mim, é uma contratação muito boa do Fluminense. Do Arias ficando. O Arias, como vai ser o Arias 25? O time depende muito dele, do funcionamento. Para o time andar bem, tem de o Arias andar bem também. E para a gente ver como vai ser esse primeiro retrato do Botafogo. Como diria Pedro Ivo Almeida, é o primeiro retrato. Né? Aquele retrato instantâneo. Que você mas é aquele primeiro, que o fotógrafo está batendo da luz ainda. Então ele volta, ajusta, acerta o foco. Como é que é? Pronto, devagar, J.R. Duran. Aí o que acontece? A gente vai ter, a gente vai ter enquadramento, Rafael Prates. Esse primeiro retrato. Eu acho que para isso... Você via as revistas de J.R. Duran? J.R. Duran, grande fotógrafo. Eu vi vários. Você via, sério aqui, William. Você vê? Isso vai ter uma... Vocês gostam de oba-oba? Duran, um artista. Você via, hein? Você colecionava as revistas de J.R. Duran? Falou de foto, puxa pra cá, e foco pra lá, e foto pra lá. Eu só citei um grande fotógrafo brasileiro. Então acho que o jogo... Você se inspirou muito, né? Coincidência, né? Você se inspirou muito. Nada a ver. Melhor parar. Estamos chegando no limite aí, William. Qual o melhor trabalho do J.R. Duran? Tá fazendo muita espuma. Não, mas eu queria saber se você gosta tanto do J.R. Duran, qual foi o trabalho dele que te marcou? Eu acho legal o pessoal falando, não, eu comprava a revista por causa das reportagens, das matérias. Muito bom, mas não é esse o motivo. Não entendi o que ele falou aqui. Meu irmão comprava as revistas e falava assim... Não entendi. Olha, você está se complicando, você está se complicando. Eu vou parar um pouquinho aqui e passar para o Pedro Ivo. Vou tentar trazer um pouquinho mais de seriedade aqui, o que a gente tem. Cartão de visitas, né? É um cartão de visitas. Alguns momentos. Lembrando, vou repetir aqui, porque está um furdúncio. O Arthur também se apresentou no Botafogo. Boa contratação. Aí. O Arthur que passou 2 vezes pelo Palmeiras, né? Bragantino e tal, etc. Mas não se firmou muito no futebol brasileiro. É uma grande oportunidade para ele e para o Botafogo. Acho que é uma boa contratação. Para a gente não entrar naquela loucura de começo de temporada que a gente fala. Já entramos, viu, Pedrão? Faz tempo. Tentar minimizar. Tá bom. É o primeiro jogo. Mas não passa pano. Minimizar não é passar pano. Fala pro fã de esporte lá. Minimizar. Não, fã de esporte, eles mandam pra gente, William. O fã de esporte é igual torcida. Eles vão dando a temperatura do que está acontecendo, do que está deixando de acontecer. Eles não querem que passe pano. Pode falar para ele, você, William. Você já falou. Obrigado. Posso continuar? Deve. Muito obrigado. Rafael, eu espero que não me interrompa pessoal, hein? Tá? Vai voar a bolinha. Não, estou achando que vai ser pelo comportamento, não pela besteira que fala. Por isso eu tirei 2 bolinhas, uma para cada um. O Botafogo ele vai entrar em campo hoje pela primeira vez com a formação mais próxima daquela que encantou o Brasil. Faltam alguns elementos importantes ali. Falta o Rei da América, Luiz Henrique. Falta o Bastos, grande zagueiro do Brasil, ao lado do Alexander Barbosa ano passado. Quem mais falta? Falta o Almada. Opa. E falta o rapaz que comandava a brincadeira. Na Casa Mata. Arthur Jorge. Então, o Júnior Santos, né? Não ligue o televisor hoje, não ouça na latinha, esperando que você vai ver o Botafogo daquela semana, ou daquela sequência que ganhou do Palmeiras, sabe? Ganhou do Galo, vira jogo com a menos, que confirmou o título brasileiro contra o São Paulo. Não liga a TV achando isso. Acho que tem uma diferença. Talvez nem com o Arthur Jorge. E a expectativa precisa ser, você precisa dosar a expectativa, porque se o Botafogo ganhar hoje, é muito legal, mas não vai dizer o que é o ano. Sim. Se o Botafogo perder hoje, é muito legal, não é legal, mas não vai dizer o que é o ano também. Chega no fim de semana, Supercopa, Belém, bacana, abertura de temporada, festa, tudo mais, Flamengo. Se ele perde a Supercopa, o ano dele não está comprometido e o que ele conquistou em 2024 não será apagado. Mas vai ter barulho. Então, tem muito do que a gente também espera e do que a gente acaba jogando de holofote, expectativa e querendo trazer como verdade. É o primeiro jogo. Esse grupo aí não deve ter tido mais de 1h30 de treinamento tático junto esse mês. Se somar, não deu isso. 15 aqui, 20 ali, meia hora acolá e sem enfrentamento. Está todo mundo voltando. Então, eu acho que você também precisa entender isso. É bacana porque tem um time principal de um lado, de camisa, tem um time principal do outro. É muito mais legal do que o time C contra o potente time lá, que eu não vou citar o nome para não... Sim, vai ser desrespeitoso, mas é muito mais legal do que dia 8 de janeiro, dia 10 de janeiro, time C de um grande time contra um time lá que está treinando, dando a vida, porque o menino precisa de uma chance no time. É uma boa preparação para domingo. Sabe? Estádio vazio, campo... É muito mais legal a gente ver isso hoje. Só que não dá para querer sair de hoje com uma projeção definitiva do que é o ano. É bacana para começar a entender como é que o Botafogo vai se virar sem o Arthur Jorge, sem ter esse técnico definido. Acho que o John, né? Sabia? O Prates, que tem um pouco mais de intimidade, ele não chama de técnico, ele chama de John. O John, talvez ele esteja achando que ele vai acertar todo ano. Porque ano passado o trabalho do Arthur Jorge começou no meio da Libertadores. Então esse ano eu posso demorar um pouquinho.
Não é assim, não é receita de bolo. Não é algo, sabe, que repetiu no ano, vai dar no outro, não é por aí. Mas é bom para tentar entender onde está esse Botafogo do ponto de vista físico, o que ficou do que o Rafael Prati chama de memória tática do ano passado. Uso bastante esse termo. O que será desse Fluminense que o Prati falou, eu acho que é importante. O que será o Aras? Vai, não vai, entra em negociação, vende, vai para a Rússia, não vai, ficou. O que será esse Fluminense? Outro dia o Cano fez gol. Será que o Cano voltou? Entender como é que está o Cano, de fato, se comportando nesse time, se é uma retomada. Tem coisas bacanas para ver, mas não vamos chegar aqui amanhã com sentenças. Só uma coisa, essa semana a gente já falou de um treinador que caiu no começo do estadual. Sim. E a gente já falou hoje sobre dirigente, treinador que são vaiados do torcedor por um começo do estadual. Então eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que é tudo uma grande loucura, mas se o Botafogo não ganhar hoje do Fluminense e perder a Supercopa para o Flamengo, e sem treinador, segunda-feira vai ter barulho. Eu passo muito nisso. A temporada não estará comprometida e o título de 2024 não está pagado. Vai ter barulho. Eu concordo com o Pedro em tudo que ele analisou e de fato... Não é muito bom não, porém, disso. Não, a Natália o senhor, a gente quer você colocar falou... A Natália falou de um jeito... Ele tá me irritando em 10 dias. Você não pode se gabar desse jeito. Eu concordo com tudo que o Pedro Ivo falou. Tá bom, mas guarda isso pra você. Você não percebeu? Não fala desse jeito. Uma coisa, ô Prati, você tem que entender. A Natália não gosta de abraço, muito menos de toque. Perdão, desculpe. Então você fica cutucando com jornalista que ele irrita a pessoa. Mais tocava em você do que falar. Irrita porque é quando fala, né? Vai. Chovendo. Vai. Mas... Ô, louco. O que eu falo que eu concordo com o Pedro, é aquilo que a gente foi falando de todos os times. A gente acabou de falar do Palmeiras, falou do Santos, do Corinthians. É início de temporada, de uma temporada que foi antecipada de forma equivocada por um planejamento muito equivocado de calendário do que a gente está falando do Brasil como um todo, já há algum tempo. Não dá para contextualizar uma temporada pelo início da sua temporada. 2025 vai ser horrível porque o Botafogo empatou com o Fluminense e perdeu para o Flamengo. Ou porque ganhou do Flamengo e ganhou do Fluminense. Isso não contextualiza a temporada. Mas que o barulho vai ser grande sim, porque não tem treinador ainda definido. Porque começa a temporada já questionando qual vai ser a ideologia de trabalho desse treinador. Como é que o time vai... Então, assim, eu também acho que se tiver algum problema aí nesses 2 jogos, se houverem problemas, o barulho vai ser grande para pressão em relação à contratação de um treinador. Nada além disso. Não, é o que eu penso. Não duvidando do elenco, mas sim falar, a gente está à deriva, quem vai comandar esse time? Quem treina esse time? Quem gera a filosofia do que vai ser empregado? O Prateiro. Quem está gerando a filosofia é o Textor. O quê? Ele que está treinando o time? Não, mas ele está gerando filosofia. A filosofia X vai ter que trazer um treinador que se adeque ali. Porque a gente fala muito o quê? Traz jogador sem treinador, o treinador chega, quer mudar aqui, ali, acolá, não aproveita esse, aquele, o outro que trouxe, que renovou o contrato, não devia ter renovado, se tivesse treinador, o cara não vai usar, isso acontece direto. E não adianta, hein? Cada treinador tem a sua digital. Não tem jeito. Luiz Castro é de um jeito, trouxeram o Laje achando que talvez pensem... O Jorge Araújo. Por um momento foi o scout que resolveu, depois foi o técnico que tomou as rédeas da decisão. E saiu já nas nossas redes sociais e também no site, né, da apuração em relação ao Rafa Benítez. Que também não vai rolar, né? Não é realista, né? Ele não quer vir para o Brasil. Aliás, é bom para o Botafogo isso, né? Vamos fazer um intervalinho, porque você queria o Rafa Benítez no Botafogo. Não, William. Porque agora todo treinador estrangeiro é uma boa. Todo treinador estrangeiro, é estrangeiro, ai que bom, vem. Não, emiti opinião. Não. Tem opinião bonita lá e tal, etc, né? Mas há muito tempo que, pelo amor de Deus. Aí quem vai ser? Não sei quem vai ser. Mas eu sei... Sabe quem não será? Quem não será, o Rafa Benítez, pela nossa Benítez não será. E parece que o Arthur Jorge também não. Para o Botafogo. Acho que o Luiz Castro também não, né? Acho que o Arthur Jorge não Bruno Lage também não vem. Bruno Lage também não. Thiago Nunes também não. Vai ficar na Universidade Católica como já está. Felipe Luiz é um bom nome? Pro Botafogo? Não, tá querendo tumultuar demais. Intervalo. Não, eu tô pensando que não vai ser. Vamos pro intervalinho, a gente olha. Fernando Diniz. Vai ser o Fernando Diniz? Não sei, tô perguntando. Tá no Carilli, vocês do Carilli. O Prates agora é o maluco topetudo, fica cutucando ele pra ele ver como é chato. Ele fica nos outros assim. Eu vou mudar meu comportamento. Acho que os companheiros não estão gostando muito. Pediram pra eu te dar um cascudo, mas devido à quantidade de marquei chegada, eu não vou poder fazer, gente. Legal, mas tá com muita... O negócio já tá com a bolinha preparada aí. Vamos olhar. Bolinha. Até o final do programa tem que voar uma bolinha aqui. Hein? Prometi, a gente vai ter que cumprir. Besteira já não faltou. O Inter ganhou o jogo ontem, viu, William? Não é o Inter. 2-0 e gostei da estreia Por favor, dá informação então, vai.
fica à vontade. Que venceu o Zequinha ontem, né, William? Não, é que você falou de uma maneira agora intimidatória, William. Eu traria informação importante para o nosso Ficou com medo agora? Colorado. Não é medo, é que você me prendeu um pouquinho, mas não, você solta, ontem fica pelo tranquilo, eu tô Gauchão. longe. Deixa eu pegar a bola. Deu, travou? José 0, Internacional 2. Tá. Alan Inter Patrick fez resolveu gol. o jogo no final. Alan Patrick fez gol. Boa estreia do Carboneiro, o atacante que veio do Racing. Também fez gol. Vitória importante. O jogo foi no estádio do Vale. Foi. Inter 2, São José, o Zequinha 0, mas o Zequinha ficou com 10 jogadores quase o tempo todo. Me dá a escalação do Zequinha aí, por favor. Não vou lembrar de cabeça. Tá bom. Tá legal. Seguinte, vamos falar de Danilo. Chegou, hein? Chegou ao Flamengo. E olha, ele chegou e já teve um entrever ali. O cara é louco. Aí não. O cara é louco, né? Aí não. O cara é louco, né? Não. Dá uma... Mas teve, pô. O cara xingou, o cara é louco. Não teve. Discordo. Discorda do quê? Se passar um maluco aqui na rua xingar, não teve entreveiro. Entreveiro é parte dele, eu tô tranquilo. É isso que eu tô falando. Teve um entreveiro sim. Teve, o cara teve lá, um maluco, xingou. entre aspas, que xingou. E acabei de falar que o cara é maluco. Isso eu achei estranho. Ele é uma pessoa que xingou porque... Xingou, mas aconteceu, eu queria ver. Eu quero ver. Maluco. Mostra pra mim. Não é? Mostra aí, coloca aí. Põe aí, Vai. vamos lá. Põe na tela. Flamengo é pressão, tá pensando o que é Flamengo? Tem nenhum bandido aqui nessa não. Isso aqui é Flamengo. Se levanta a pressão, tu fica em casa, babaca do chuveco. Jotado, para ter bem-vindo não, filha da Isso aqui é Flamengo é pressão. Tá pensando o que é Flamengo? Tem nenhum bandido aqui nessa não. Isso aqui é Flamengo. Abriu o mic? Fala aí, ô Pedrão. Fala aí, Pedrão. Faltam duas coisas desse rapaz. Um amigo, pra falar que ele tá sendo bobo e tirar ele dali, e uma ocupação, ou profissional, ou estudar alguma coisa. Não, mas agora faltou um amigo pra virar e falar, para, bobo, tá legal, tá feio. Vamos pra casa. Entendi o contexto, qual que foi? O contexto é o seguinte, ficou nervoso? sempre que o jogador chega no terminal de cargas, que é onde está, que ele chega num voo fretado, ele sai para uma área reservada. Tá. Você vai lá querer assistir, ter oportunidade, você vai lá para, caso haja alguma brecha, ele passe por aí e você o veja. Ele não combinou de te atender lá, tanto que não tinha torcida. Aí chegou esse rapaz aí, que ou faltou um amigo para dizer que ele estava passando vergonha, ou faltou uma ocupação para que ele tivesse algo a fazer naquele momento, ou algo, e ficou lá gritando para aparecer como se fosse o maior absurdo do mundo, um cara que chegou numa área reservada que não falou com ele. Pô, a prima dona, o Alecrim Dourado, só para entender, ele estava indo ali por baixo, certo? O cara estava em cima, o cara embaixo. O que ele queria? O tchauzinho. Aí achou um absurdo que o Danilo não passou para falar com ele, veja você. Aí, ó, chegou com dois belos. O Danilo, que acelerou sua chegada ao Brasil, que quer assinar o quanto antes, que está tendo maior respeito pelo Flamengo. Inclusive, na Itália, teve uma repercussão negativa da forma como ele saiu na Juventus. Mas aí foi a questão a sociedade, do não dele, né? Com a Juventus. Não ele em si, mas a falta de consideração da Juventus. Tinha uma chance de ir pro Nápoles, né? Foi uma opção dele, né? De acertar. Foi bem... Do Santos. E aí aquela famosa falta do amigo, né? Exatamente. Quando falta o amigo é muito complicado. E o pior é que nesse caso, às vezes o amigo, ele incentiva ainda e faz a mesma coisa, né? É isso aí! Mas não custa nada. Tem torcedor ali, ele podia pelo menos dar um tchauzinho, né? O cara deve ter chamado, deve ter sinal. Aí, Danilo, tal, alguma coisa. Eu não tô dando razão. Eu tô falando que, assim, o torcedor se despenca de casa. Aí eu não tô fazendo juízo de valor se ele tem que estar ali ou não tem que estar ali. Tá com tempo, então, hein? Mas, pô... O cara tá ali, chamou teu nome, tu vai vestir a camisa do clube dele, só faz assim, ó. Tá. Como que é pra fazer? Tchauzinho. Era só o tchau. O torcedor acho que já ia... Mas, tchauzinho de miss. Ô, Galindo, você pegou essa pra abertura amanhã, né? Mas eu acredito que esse desabafo ali do torcedor é lembrando dos últimos episódios na seleção brasileira em que o Danilo debate com o torcedor quando cobra a seleção brasileira. Não sei. Será? Porque o Danilo nem jogou bola ainda pra ser cobrado. Aqui é Flamengo. O cara do Flamengo vai se doer pela seleção. Ele tá reclamando porque o Danilo não passou ele pra falar com eles. Acho que é isso. Ou que o Danilo não deu tchauzinho. Não, o contexto é esse. Porque o Danilo não deu tchauzinho. Ele reclamou porque o Danilo, então ele acha que o Danilo deve desculpas a ele. Veja bem, a pessoa é muita autoestima, se dá muita importância. O Danilo deve desculpas a ele porque, acho que eram 3 ou 4 ali, sabe? Eu acho que a galera tá perdendo um pouco a mão, né? Não, mas já faz tempo, né, Pedro?
Inclusive, estão dando uma dica importante aqui. Se o rapaz ali precisar de amigo, o Bubu tá no Rio, né? Não, ele não tá. Tá no México, mas ele vai voltar pro Rio. Ah, ele tá no México agora? Ele tá em Acapulco. Agora, Ele tá em Acapulco. Ah, tá em Acapulco. Diz que ele pulou e forças do destino lá, acho que foi o Aquaman e jogou ele de novo no... Devolveram. Você sabe quem tava com ele ontem era o Chapolin, grande amigo de Bruno Vicari. Grande amigo de Bruno Vicari. Recuperado, tava hospitalizado, se recuperou. Antes que... Porque alguém vai levantar essa questão... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu Os caras conseguiram fabricar um problema. Eu sei como é que é. Isso é maravilhoso. Ah, mas olha, segunda-feira vocês meteram o pau no Gabigol, porque ele não parou pra falar com o torcedor, com os meninos ali. Meu amigo, porra, é absurdamente diferente. Explique. É absurdamente diferente, né? Gabigol estava no meio da galera, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. A gente já deve ter falado isso, inclusive. Passando pano? Estão passando pano pro Danilo, mas pro Gabigol vocês sentaram porrada. Parecendo o saudoso Silvio Luiz, a voz que você falou aí. Olho no lance. Vai. Então aí, é completamente diferente. Gabigol estava no meio ali, tinha alguns torcedores, crianças inclusive, numa hora absolutamente apropriada. Ele estava ali no meio da galera. Crianças. Olha elas aí, crianças. E aí o Gabigol lá, disse assim, opa, peraí, não sei o quê, passou que na cara, aqui ó, na cara das pessoas. Mas ele tava em ligação, você também. Tava em ligação, tá falando contigo? Não. Entendeu? Aí o Danilo tava ali embaixo, o cara lá em cima e tudo, o cara deve ter gritado e tal pro Danilo, o Danilo passou ali. Claro, Danilo podia ter batido. Valeu aí, tamo junto, tamo chegando, acabou, é isso. Mas aí não justifica o sujeito começar com aquela... Nossa Senhora, hein? Meu Deus do céu, o cara acabou de chegar. O cara acabou de chegar, gente. Pelo amor de Deus, esse cara tá completamente ensandecido. O Prates vai fazer isso muito em breve. Vai no aeroporto também, né, Prates? Aí já resolveu. Eu não irei. O Prates você vai colocar, jamais iria filmar. O Prates vai fazer isso na chegada. Não, vou aero de ninguém. Ele vai no Aeronei. Não, vou aero coisa nenhuma. Você vai com aquela faixa que você escreveu lá? O que você escreveu na faixa, segurando assim? Bom, isso é um assunto recorrente, porque é um assunto que vai além do futebol. Que é essa história de ter sempre um aparelho móvel. Pode ver que às vezes está caindo o teto, sempre tem alguém filmando, porque não tem ninguém ajudando, às vezes, uma pessoa que está lá no chão, está gritando. Não, deixa eu filmar antes. O cidadão quer filmar antes de tomar alguma ação. Aí ele filma, vai para a rede social, viraliza. Mas você ajudou? Não ajudei. Mas você gosta quando uma pessoa se filma revoltada? Difícil. O que? O cara se filma revoltado? E chorando? Ele está querendo protestar ou aparecer? Não suporto. E chorando? Nossa Senhora. Não gosto. E você gosta de uma pessoa, fica se filmando pra tudo, né? Se filma chorando, se filma rindo, se filma protestando. Se você for nas redes sociais dele... Sempre uma atitude, eu nem sei que era esse assunto, mas sempre uma atitude assim, ou violenta, ou alguma coisa assim que uma outra pessoa poderia ajudar, auxiliar. Não sei se ela vai ajudar, mas filmar ela vai. Você vai ter certeza. Não, olha, o cidadão lá, nossa, passou uma rasteira no outro, o cara caiu com a boca no chão. Você fez uma coisa. Não fiz nada, mas eu filmei, que foi uma maravilha. Sempre tem alguém filmando coisa. Sociais lá, sempre. É um negócio de maluco isso. Sempre. Seu cabelo tá fantástico. Obrigado. Nem mexe, você viu, Zé? Espetáculo. Ô, Prates, faz assim, ó. Olha isso, faz de novo. Mas eu queria falar mexe sobre o Danilo. Corpo, mas não mexe o cabelo. Pode falar sobre o Danilo, porque a gente já vai falar do contratação. assunto que você mais quer. Ah, é? Já. O Danilo é uma boa contratação. Danilo é uma boa contratação. Teve uma ajuda proposta... ou resolve? Ajuda. Ele teve uma proposta do Napoli para seguir na Itália, teve uma proposta do Santos e preferiu e aceitou a proposta do Flamengo. Perfeito. Falando com o Felipe Luiz, certamente falando com outras pessoas do Flamengo também. Tá Alexandre, né? Ele não é um jogador, ele não é assim, um Não. jogador, um cracaço, esse jogador de, como a gente viu, de parar aeroporto, não é. Mas é um jogador de boa inteligência, até de entendimento de jogo. Boa inteligência. Tem liderança, não é um exímio jogador, um cracaço de futebol, mas acho que é um jogador que pode ser muito importante para o Flamengo. Mas o Danilo, ele vai sofrer daquele... Sofrer não, né? Ele vai passar por aquela transformação, né? Qual? Que agora, como ele está jogando no Brasil, vão descobrir que ele é bom de bola. Porque quando ele está jogando fora e vai para a seleção, o pessoal taca a pedra. E quando vem para o Brasil, o rapaz não é que joga bola. Igual o Alex Telles. Igual o Fernandinho. Alex Telles não era jogador, não era lateral para a seleção brasileira. Nossa, melhor do Brasil, tem que ganhar prêmio, tem que não sei o quê. O Danilo é muito bom jogador. Sim. Muito bom jogador. Coloca o advérbio de intensidade E antes. ainda... eu posso? Foi. Tu pediu. Demorou, Tá hein? o tempo inteiro enchendo. Demorou. Vai, ainda tem Demorou. outro aqui. Deu sorte que eu errei.
Mas eu posso Quer tentar tentar dizer. de novo? Pode, lógico, por favor. A gente quer ver acertar. Aliás, quando a câmera estiver aberta, por favor, que a gente vai ter uma dimensão. O Danilo joga muita bola. O problema é que a galera liga a TV e fala, pô, tem que passar o Cafu por ali. E não é. Tem que passar o Carlos Alberto Torres por Leandro. ali. E não é. Tem que passar o Leandro por ali. Não é. Aí o técnico da seleção bota o Danilo para avançar, para fazer chegada na linha de fundo. E não é por ali. Entendeu? Agora o Danilo, se você quer ele para ser uma base de linha de 3, quer ele para ser um lateral, sabe? De segurar, dar um pouco mais de liberdade para os homens de frente. O Danilo é muito bom jogador. E para o que a gente assiste aqui no Brasil, vai ajudar. E o Felipe Luiz sabe disso muito mais que a gente, que tem um pouquinho mais de bola, né? Então ele vai passar por aquele processo de caramba, como o Danilo joga bola, hein? Porque ainda tem garrafa vazia para vender. Não sei se para um nível europeu, talvez por isso não fique por lá. Não necessariamente para ser a solução para um corredor lateral de seleção brasileira, mas para cá, vai, diria Rafael Prati, ajuda, né? Ajuda, Prati? Ajuda. A minha diferença Ajuda em relação ao sem seu bola. comentário... Então, não, é que você está magoado porque ele não foi lá pro outro. Eu não colocaria, um advérbio de intensidade antes do bom. Mas o restante eu concordo com ele. Muito bem. Você chama de jogador muito bom, coisa pior por aí. Mas Então, vamos lá. pois é. Eu vou ficar. Não, bom jogador. Tá magoado que não desceu para Baixada. Faz o seguinte. Não, fez o gol do tricampeonato. Concentre a sua intensidade na bolinha, que a próxima tem que acertar. Vai, mas eu também não posso errar duas, né? Ó. Eu passo Fica vergonha. feio. Mas eu tenho Eu vou fazer aquele jogo de câmera. Eu Melhor de taco três. aqui, a câmera fica só fechada em mim, Aí eu- a Nath joga assim na câmera. isso. melhor de 3. Bom, Fiquei com a o menino Prates, o negócio é o seguinte, rapaz. Enquanto tem gente chegando aqui, tem gente partindo de lá. De onde? Sabe lá? Lá? Vamos ver? Vamos. Lado de lá. Ô, molequinho! Tá pra casinha, hein, pai? Tá pra casinha. Ajudar vocês da forma que eu queria, que era em campo. É onde eu faço, né, a melhor coisa da minha vida, que é jogar futebol. Mas Deus quis assim. Então hoje estou muito feliz de estar indo embora, voltando para casa, voltando para o meu país. Queria ter jogado muitos mais jogos, feito muito mais gols, ter feito essa torcida muito mais feliz. Só agradecer mesmo o carinho que me deram, me senti muito em casa, minha família estava muito feliz, eu estava muito feliz aqui. Mas o futebol é isso. Obrigado e shukran, Habib. Take your hello. Quero um minuto de silêncio pro Prates. Não, o Prates vai receber. O Prates vai receber o Neymar falando assim: Neymar, aqui é sangue, hein? Aqui não é moleza, não, aqui é peixão. Pô. Ele já fez até uma faixa. Vai, por favor, Vai lá, agora. Boquinha, cadê a boquinha? Cadê a boquinha? Vai. Não, o clube de futebol, Pressão, o vai, time de Prates. futebol, ele fala sobre muitos sentimentos em Quanta relação a quando emoção, você hein? acompanha Olha, esse time, brilho nos olhos. a história do clube, a camisa do clube. Não me cutuca não, Natália. Tem autoestima, tem a paixão, tem o amor, tem vitórias, derrotas. O sofrimento une Você muitas enfatizou vezes. derrotas? Não, porque é o seguinte, porque o Santos acostumou-se a ela nos últimos 4 anos. Concordo. A elas nos últimos 4 anos. Então, essa contratação do Neymar para o Santos é uma autoestima para o Santista espetacular. Menos a sua, né? Só não mexer na sua. Como autoestima, como orgulho, como olhar para os outros também de um tamanho que o clube tem, que o clube se perdeu ao longo desses últimos 4 anos principalmente, e isso não se discute. Eu acho que a gente pode discutir em relação a como que vai ser, quanto tempo ele vai ficar, se ele está indicando jogadores para o Santos, ou ele participa de negociações com o Santos, os jogadores virão para ficar 6 meses, eu estranharia. Alguém está na Europa, alguém que vem para o Santos para ficar até junho só, acho difícil. Né? Então acho que assim, tem muitas coisas a ser discutidas, William, mas como resgate de autoestima para o Santista, como alguma coisa de orgulho para o Santista, o Neymar voltar ao Santos com 33 anos, como ele vai fazer semana que vem, isso daí é inegável. É uma grande vitória para a autoestima do clube, de quem torce para o clube também, de quem acompanha o clube também. Ele não foi nem anunciado. Até antes de começarem todas essas informações em relação ao possível retorno do Neymar, né? E que se concretiza aí muito em breve, aí no final da semana, eram 46 mil sócios e uns quebrados. Está em 61.400. O Santos até ontem à O noite já efeito tinha virado Neymar o nono é muito clube do grande. Brasil em sócio-torcedor. Já tinha virado, deve passar. Ele tem um efeito e ele é uma figura midiática, né? Sim. Inegavelmente é uma figura midiática. Rafael, Desperta a pode ter atenção do exceção, mundo tem todo, uma enfim. regra. A entrevista de apresentação, que a gente não sabe direito se vai ser uma em São Paulo, uma em Santos, se ele vai falar em São Paulo, vai falar em Santos, mas o fato Você é não viu que... o site aí da TV?
Dá uma olhada aí. Eu vi, saiu agora. Não, essa última eu não vi, que eu tô evitando mexer no aparelho móvel durante os programas, que a gente fica de cabeça baixa, às vezes não presta atenção no companheirinho lá, no coleguinha aqui, isso é uma outra coisa. Agora, o que acontece é que ele realmente desperta muita atenção. Vamos recortar do esse mundo trecho, todo, vamos apresentar lá na redação. Isso, é um sucesso. Vamos mandar lá. via e-mail para todo Eu nem mundo. vou lá, porque eles já sabem o que eu queria falar. Agora, o que acontece é o seguinte, o Neymar vai ser ele é uma figura midiática, o mundo todo está comentando o Neymar voltando ao Santos. O Santos ganhou uma visibilidade em relação à parte de mídia, de atenção, de interesse nesses últimos dias, que não tinha. Sim. E isso o clube também tem que saber potencializar para também conseguir lucro em cima disso. As contratações que vêm junto com o Neymar. Então, quais serão as contratações? Meu olhar era para a Natália. Eu já acabei de perguntar para ele, Paredes ou Tassiano? Ele falou que... Essa montagem de Tassiano. Rafael. Então não precisa. Pro Prates, é só chegar o Neymar e tá tudo certo. Não. Tem Paredes, tem Arthur. Esses jogadores serão contratados pelo Santos. Arthur avançou. Todos entraram no radar. Mas para 6 meses? Não sei como é que vai ser o padrão. Porque Não, peraí. Não, você entendeu o que eu estou falando, William? O Santos não vai. Não tá só porque o contratando Neymar jogador pode ficar apenas 6 meses, o Santos não vai ficar fazendo contratações para 6 meses. Quer dizer, então, Sim, mas vem todo mundo com o Neymar, vai todo mundo embora com o Neymar. E faz o que no segundo semestre? Vai Não que dá. o Neymar resolve ficar, né? Gosta da brincadeira. Eu acho que tem que ser bem explicado. Também Eles tem essa. concordam. O David Washington, por comigo. exemplo, no primeiro momento, Porque 6 meses só, né? É muito genial, né? 6 meses. David Washington. Então, mas, William, vamos parar para pensar primeiro. O nome é muito bom. A gente pode perder de vista. O Neymar será um jogador do Santos Futebol Clube, não é o contrário. Isso é a primeira coisa. Não é que o Santos vai jogar para o Neymar. Não, Neymar vai ser jogador do grande Santos Futebol Clube. Mas deixa eu te contar um segredo. O time vai jogar pro Neymar, deixa eu te contar. O time jogar pro Neymar é outra coisa. O Neymar vai ser reserva. Você tem o Neymar no time, tu vai jogar para quem? Não, o Neymar vai ser reserva, gente. Ele já falou. Não é isso. O que eu estou querendo entender é o seguinte: o Neymar está ou participando, ou indicando, ou conversando com os parceiros, os mais chegados. A história é essa. Tá bom, William. Mas então, esses jogadores que estão, por exemplo, na Europa, estão em outros lugares que não têm um salário baixo, eles não vão jogar o Santos para ficar até o meio do ano. Eles vão ficar até junho no Santos. Porque, digamos, se o Neymar sair em julho ou agosto, e aí quem ele ou contratou, ou participou da contratação, vai ficar. Mas aí como que vai fechar essa conta? Eu acho que isso tem que ser bem explicado, a gente não sabe ainda. Ou tem uma informação que o Arthur, se vier, ele fica o tempo do Neymar. Aí o Neymar vai embora, o Arthur vai embora junto? Você sabe quem representa quem Mas já tem a carreira certeza do que o Neymar Arthur, vai embora? Não. A saída do Neymar no meio do ano não significa que quem controla a carreira do Neymar não possa em breve controlar o Santos também. Então as coisas podem estar ligadas. Tem informações sobre isso? Não, existe. Informações? Esse papo está em voga, você sabe que isso está acontecendo. Por favor, informações. Não está em curso isso? É mais uma tentativa de fala minha que ele borrifou. Desculpa. Bolinha. Existe a possibilidade. Então, às vezes, não exatamente você está jogando com o Neymar, mas você está jogando no clube que o Neymar, o pai do Neymar, possa estar controlando. Então, mas, teve gente... O papo precisa ser muito bem explicado, como disse Rafael Praz. E não se assuste. Inclusive, jogador você que não ele pode negar a realidade. Tem gente que quer, ué. Então, sabe, eu acho que tem coisas mas eu pergunto serem assim, mais explicadas. Queria... Aqui está acabando o programa, né? Mas fãs de esportes, mais, torcedores... 6 minutos, 7, talvez. Torcedores santistas, por favor, vocês gostariam que o pai do Neymar administrasse o Santos, ou que a SAF do Neymar, futura SAF, o que está se falando fosse comandada pelo pai do Neymar. Fosse comandada pelo Neymar, adquirisse o Santos? Por favor, falem aí, mandem seus vídeos, mensagens, fiquem à vontade. Ô Zé, uma coisa que eu tenho certeza é que o torcedor do Santos não quer voltar para o lugar em que se encontra, ali na frente. Porque, de fato, a maioria das gestões, ou quase todas as gestões, as últimas gestões, elas foram as principais responsáveis pelo Santos ter caído tanto em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Ter se afundado em dívidas, ter caído para a Série B, administrações equivocadas. Agora é aquilo. É uma SAF com responsabilidade e vai ser profissionalizado o futebol do Santos, ou é uma SAF para dizer que é dono de futebol? Então, de clube de futebol. Tem esse ponto. Se for uma SAF que entenda a necessidade da profissionalização, de você construir ali dentro uma coisa organizada para que o Santos volte a ser e esteja onde ele sempre deveria estar, é uma coisa. Agora, se for para bater no peito e dizer que é dono, aí é outra coisa. E aí eu não estou dizendo do pai do Neymar. Estou falando de qualquer SAF. A gente já viu aqui no Brasil SAFs que deram certo e SAFs que deram muito errado. Mas você não tem a garantia, né? Não. Mesmo a SAF qualquer, você não tem garantia. Não.
Porque assim, quando nós falamos de SAF, não, a SAF vai entrar, não, vai solucionar todos os problemas. Às vezes não, né? Não é assim, salve aí o que está acontecendo com o Vasco aí. Prática SAF. Não quer SAF? quero SAF. Só um detalhe sobre o Santos que é sempre bom lembrar. Olha ali para aquela câmera e fale, por favor. O Santos, a ideia é que se mude o estatuto do Santos para que o comprador tenha mais de 50%, porque hoje, pelo estatuto, só pode ter no máximo 49% do controle acionário. Certo? William, eu acho assim. Aí a ideia é mudar porque ninguém quer comprar para ter 49%. Quem comprar quer mandar. Se a ser o dono negociação da parada. atrela o clube a tornar-se SAF para ser comandada pelo pai do Neymar, eu sou totalmente contrário. Completamente se há Neymar contrário. pai, sou contra. Se é uma negociação, veja bem, a gente não pode perder de vista que o Santos está contratando um grande jogador, um ídolo do clube, mas está contratando alguém para jogar futebol. Tá. O Neymar está chegando para jogar futebol. Mas o Neymar tem uma série... está envolvida aí. Então, agora, se a contratação está sendo feita porque está atrelada a coisas ligadas a uma equipe do Neymar, aí eu acho que muda completamente a figura. Muda completamente a figura. Aí está contratando um jogador que alguém que trabalha com ele vai comandar o clube daqui a pouco, como que vai ser isso? Porque por enquanto que a gente está vendo, e eu acho que aí o presidente do Santos tem de falar sobre os assuntos, tem muita dúvida em relação a como que vai ser daqui em diante, tem um impacto inicial. Neymar de volta ao Santos. Para o Santos é uma grande notícia, para o Santista é espetacular. Agora, os desdobramentos disso, aí eu prefiro aguardar as cenas nos próximos capítulos. Após esse oba-oba, tem que ser mesmo, indiscutível. Tem que haver, talvez, uma coletiva explicando de forma transparente como vai se desenvolver o projeto Neymar no Santos Futebol Clube. Certo? Sim. Eu acho que tem que ser transparente, porque tem os sócios que além de toda a torcida, tem os sócios do clube que investem dinheiro no clube, certo? Você paga ali a sua mensalidade, está colocando dinheiro no clube. Claro. Você tem o direito de saber de forma transparente como isso vai ser feito. Então, quais serão as parcerias, quem está chegando, quanto cada um vai ganhar, como é que vai ser a divisão, quanto vai para o Neymar, quanto vem para o Santos, qual é a perspectiva e tal. Isso tudo tem que ser feito. Mas você acha que isso vai ser feito? Se isso vai ser feito... Dentro da sua experiência, da sua vivência... Não, eu acho muito... Você acha que isso vai acontecer? Eu acho muito difícil. Mesmo dentro dos processos... E aí vai dar margem para um monte de coisa. Mesmo dentro dos processos de uma possível SAF? Acho muito difícil, mas para mim esse seria o correto. Eu não sei. Esse seria o correto. Nós só ficamos sabendo sobre essa questão das SAFs, né? E de algumas coisas quando surgem os problemas. Sim. Que aí são questionados e são obrigados a mostrarem. Sim. Né? Ou algumas fontes que nos cedem informações. Prestação de contas, acho muito difícil, muito improvável. Mas é o que eu acho certo. Sim, o que eu acho certo. Inclusive, como torcedor do Santos, eu gostaria que isso fosse colocado às claras. Tem o que é praticado. Lá para frente. Exatamente, lá para frente. Porque assim, a hora que o Neymar for embora, certo? Se ele for embora no meio do ano, que é o que nós temos hoje de concreto. Ele indo embora no meio do ano, aí nós vamos ver como foi aproveitado, do que foi projetado, o que foi cumprido, o que não foi, por que não foi cumprido, o que passou do ponto, o que não foi, como é que isso vai ser para o segundo semestre. Precisa ter transparência na administração. Eu sei que algumas coisas, algumas negociações e tal, as coisas não pode ser tão... Mas você tem que ter uma transparência administrativa, principalmente num negócio desse tamanho que envolve o Neymar e com uma SAF em curso, né? Mandaram a gente vamos para o intervalo. E você que é associado do Santos, parabéns. E você que está chegando na boa, fique na ruim também, tá? A gente volta já. Estou aqui com o nosso grande patrão. Aê! Bolinha nele. No Brasil. Não, é no prato. How are you, Mickey? F90. Legal, o Patete e o Mickey, bacana. Good, very good. Very good. Quem é o melhor apresentador? Eduardo de Menezes. Não, ele, falou eu. Thank you very much. Falou ele, o Mickey. Thank you very much. O Mickey ganha de nós, Edu. Sempre. F90. Só o homem aí, o homem tá na casa. Nosso patrão. Que esteja certo. É de aumento, Boa tarde, turminha do F90. Boa tarde. Aqui é Roberto do Rio de Janeiro, tudo bem? Cara, num tempo aí sem poder assistir o programa por causa do horário de trabalho, eu volto hoje aí. Me deparo com o William de volta na bancada. Bom show, cara, sou teu fã. Você é o apresentador. Quem não é, tá errado. Muito obrigado, você é maravilhoso. Aí o Pedro Ivo aí.
falou que ia atacar a bolinha. Cara, já perdeu a oportunidade, mano. Era em quem? Vai ter chance. Rafael Prats ia perguntar ao Neymar se ele aceita ser banco pro Tassiano. Já atacou uma bolinha. Tá, Rafinha, pelo amor de Deus. Pô, só falta agora você completar aí, concordando com o Abel, que ele na metade do tempo aí ganhou mais títulos que o River. Caramba. Aí, ó. Fatos, números. Klopp tá mal, hein, cara. Quê? Klopp tá mal. Gostaria dele no meu time, não. Meu Deus do céu. Será? Valeu, meu amigo. Então, realiza o desejo do nosso fã de esportes e manda a bolinha no... Deixei uma ali. Vai lá. Não, já foi. Vai. Vai lá. Pode ir, vai. Já foi uma. Fechar. Amanhã. Tá aqui, ó, pronto. vai Amanhã. lá. A gente não pode desgastar. Vai lá, atenção. Pratis, como é que é? Neymar é banco do Wendel Silva, é isso? Do Tassiano também. Eu falei. Brincadeira. É o seguinte, viu? hipoteticamente. Vai tomar outra, hein? Vai tomar outra. Vambora, vambora. Vai tomar outra. O que você vai colocar na sua faixa? Hoje tem Ponte Você Corinthians for lá no Campinas, Pacaembu. São Bernardo e Santos que nós mostramos Isso. aqui. E tem Português em São Paulo. No Pacaembu, jogo hoje. O que você vai colocar na faixa lá pra falar pro... Rafa Benítez é mais um treinador que diz não ao Botafogo. O espanhol, de 64 anos, era o favorito de John Textor para assumir o cargo. Estava livre no mercado, mas avisou ao norte-americano que não pretende treinar um time brasileiro no momento. Os primeiros contatos já tinham ocorrido, e o passo seguinte seria a negociação salarial e o tempo de contrato. O Botafogo está sem técnico desde 3 de janeiro, quando anunciou a saída de Arthur Jorge para o Al Rayyan. A informação da negativa do treinador foi dada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo GE. Benítez foi o terceiro treinador com quem Textor negociou para o Alvinegro. Antes, o clube fez oferta pelo brasileiro André Jardine, do América do México, pelo português Paulo Fonseca, ex-Milan, que acabou contratado pelo Lyon. O Botafogo ainda teve Tata Martino no radar, mas o argentino não deseja voltar a trabalhar no momento. O português Vasco Matos conversou com dirigentes do clube, demonstrou interesse na oportunidade no Brasil e agradou aos alvinegros, mas a diretoria o considera uma aposta. O processo seletivo para o novo treinador está integralmente nas mãos de Textor, que pretende manter o estilo de jogo intenso que conduziu o Alvinegro aos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O empresário está inclinado a contratar um europeu. Ele deseja encaixar a filosofia do trabalho, considerando intensidade, principalmente no treinamento, com o talento e habilidade dos jogadores sul-americanos.